Isso aí. Agora já iniciou. Shabbat Shalom para todos, que o Eterno abençoe a todos. Mais um estudo aí, né? A gente está em mais um estudo abençoado. Hoje é Parashá Miketz. Hoje eu não estou sozinho, tá? Pedido do Fernando abrir a live aqui para a gente poder realizar o estudo, mas eu estou junto com o irmão Fernando, Rosh Wallace, né? Já vou pedir para o Fernando abrir para eles darem Shabbat Shalom de vocês. E hoje a gente vai trocar a ordem de novo, né? Hoje eu vou estar com a Parashá, o Fernando vai estar com a Haftarah, certo? Certo? E Rosh Wallace com os escritos nazarenos. É isso aí, maravilha. Perfeito. É isso aí. Shabbat Shalom, meus irmãos. Hoje o Lucas está com um desafio grande aí, né? De explicar para Miketz, né? E Rosh Wallace também está aí conosco. Então, desejamos um Shabbat Shalom. Fique conosco, né? Fique sempre em espírito de oração, né? Já que estamos estudando algo que é tão kadosh, né? Estamos estudando a Parashá. E fique conosco. Com certeza teremos grandes revelações durante essa Parashá. Rosh Wallace. Shabbat Shalom a todos. É um privilégio estar aqui ensinando os inscritos nazarenos, né? A gente vai modificando para vocês terem uma melhor produtividade, mas os comentários sempre vocês vão ver os melhores possíveis. Realmente, estamos em Hanukkah, já estão dando aqui, né, também. Feliz Hanukkah também, né? E aí é onde se cumpre aquela palavra de Yeshua, né? O último dia, o dia da grande festa, está chegando. É isso aí. É isso aí, vamos colocar o Lucas então aí, e deixa só eu vim aqui um pouquinho em tela cheia, para eu ler os comentários aqui dos irmãos. Aliás, não preciso colocar em tela cheia, vou colocar o Lucas em tela. Gente do céu, como eu tô barbeiro nesse negócio. Aqui, vamos colocar o Lucas aqui, enquanto a gente vê os comentários, né? Aqui, vamos colocar os comentários, irmã Cristina, né, Lucas? Shalom, irmã. Cristina. Shalom para todos. Irmã Mônica dos Reis, Luciene está sempre conosco, Luciane, Viviane, Viviane é nossa irmã, se eu não me engano, dos Estados Unidos, Shabbat Shalom, Happy Hanukkah, com certeza é a nossa irmã de lá, irmã Jordane, Grace, Laura e o irmão Jordane. Amém. Tá contigo, irmão Lucas, então? Então, vamos lá. Maravilha, pessoal. Hoje, então, mais uma Parashá abençoada. É uma Parashá que mexeu bastante comigo, tem ensinos bem importantes aqui, né? Em Parashá Miketz, é a 10ª Parashá, a gente vai lá, para quem não sabe, a Parashá está em Gênesis, capítulo 1, a gente vai Gênesis, capítulo 41, do versículo 1 até o capítulo 44, versículo 17, tá? E aí, como é que a Parashá começa? A Parashá começa dizendo assim, lá no capítulo 41, ao fim de 2 anos, o faraó teve um sonho, e estava em pé ele estava em pé ao lado do rio Nilo, e subiram do rio 7 vacas, lustrosas e gordas, e elas começaram a passar por entre a relva do pântano, tá? Depois delas, subiram do rio outras sete vacas, feias e muito magras, e elas estavam junto das outras vacas na margem do rio. Então, as vacas feias e magras devoraram as 7 vacas lustrosas e gordas, tá? Esse sonho dele, nesse momento, ele desperta, né? E mais tarde ele volta a dormir e ele tem o mesmo sonho, só que ele é um pouquinho diferente. Então, nesse segundo sonho, tem 7 espigas, né? Miúdas e castigadas pelo vento oriental, tá dizendo aqui, elas brotaram. Não, perdão. Ele vai ver 7 espigas de grão, certo? Cheias e maduras, elas cresciam de um único talo. E depois delas, 7 espigas miúdas e castigadas pelo vento oriental brotaram. E as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e maduras, e então o faraó despertou e se deu conta de que era um sonho, tá? Então, o Parashá começa falando sobre esse sonho do faraó. O faraó teve esses 2 sonhos bem parecidos, né? 7 vacas, 7 espigas, as magras, né? As feias, as mais feias, devoraram as que estavam boas, né? E fica daquela maneira, o faraó fica confuso, ele acorda assustado, né? O Eterno, eu vejo aqui que a gente consegue ver que o Eterno, ele fala ali através do sonho do faraó, mesmo, né? Às vezes às vezes a gente pensa que o Eterno só vai mostrar algo no sonho do justo, né? Só às vezes algum servo, só que ele também usa o ímpio, né? E o Eterno estava falando algo no sonho do faraó. Antes da gente continuar, eu vou abrir, né, para os comentários do irmão Fernando do Rocha Wallace, para a gente dar a consideração inicial.
a gente dá as considerações iniciais, e aí a gente já dá continuidade. Beleza? Amém. Oh, amém, tá aberto? Amém. Como hoje eu tô com a Haftarah, eu tô no meio do negócio, né? Mas amém. Amados, o que nós precisamos aprender com a Parashá Miquetes? Como disse o Lucas, não necessariamente só o justo sonha, o ímpio também sonha. Mas a grande lição é que, muitas vezes, o Eterno permite que alguém tenha uma dificuldade para que você utilize os seus dons que ele lhe deu para que você resolva. Com um detalhe, para que o nome dele venha a ser glorificado, tá? Então, a gente vai ver que chegou agora o momento de José, né, Yosef, né, dele utilizar esse dom dele. É um dom que sempre acompanhou toda a vida dele, e agora ele vai ser usado, a gente vai ver, né, dentro dessa paraxá, que ele vai ser usado através desse dom que o Eterno lhe deu, para quê? Para que ele venha sair do cárcere e venha, né, voltar a ser honrado, se tornando, logo em seguida, governador do Egito. Rosh Wallace? O interessante é que por aí você vê que mesmo uma pessoa que não é fiel ao Eterno, ela pode sonhar. Então, o sonho é uma revelação. É uma ferramenta que o Eterno usa para não é necessariamente um dom, mas o de discernir o sonho, aí é um dom. Você veja que ele não soube discernir. Então, tem que separar isso daí. Então, o sonho, sim. Você sonha, tem 3 tipos de sonho. Aprendi isso daqui bem antes. O do cansaço, que você estava pensando muito naquilo e sonhou, né? Às vezes um sonho humilhante, que o adversário ele começa a criar o cenário antes de você dormir, e se quem não sabe aqui, 5 minutos antes de dormir, você sonha aquilo que você estava pensando. Então, por isso que tem que deixar a mente bem relaxada para você poder dormir. Porque tem muita gente com insônia, por isso. E tem o sonho que o Eterno quer revelar alguma coisa, sempre são coisas profundas. Então, tem muita coisa aí ainda. E o que eu acho interessante é que ele chamou os magos, né? Mas ninguém soube discernir, porque não tinha esse dom. É isso aí. Exatamente. Então, o faraó, ele vai, né? Vamos continuar explicando para o pessoal. Então, o faraó, ele vai, né? Ele fica transtornado, ele fica confuso com esses sonhos, né? Até porque foram 2 sonhos iguais. Então, o faraó, ele consegue entender, como o Wallace falou, ele não consegue explicar, ele não consegue interpretar o significado disso, mas ele sabe que aquilo ali tinha algo naquilo, né? Então, ele chama os magos, né? Porque ele não é uma pessoa temente ao Eterno, ele não ia parar, não ia pedir para o Eterno dar esse entendimento a ele, né? Ele chama os magos, né? Só que ninguém consegue interpretar isso. O faraó conta o sonho para eles, mas nenhum deles foi capaz de dar a interpretação. E aí, o que acontece? O copeiro-chefe disse ao faraó, né? Hoje eu me lembro de algo que eu estou em falta. Então, lá atrás, quando Yosef tinha interpretado o sonho do copeiro e do padeiro, ele se esqueceu de contar para o faraó. Depois que o que Yosef disse se realizou, o copeiro se esqueceu do que Yosef tinha feito. Só que agora ele se lembrou, né? Então ele disse para o faraó que uma noite Yosef tinha interpretado o sonho dele, do padeiro, e que o que ele disse que ia acontecer, aconteceu. Então o faraó manda chamar Yosef, né? Traga ele aqui. Eles os trouxeram rapidamente da prisão. E um ponto interessante aqui é que ele quando Yosef foi se apresentar para o faraó, ele faz a barba, troca de roupa e se apresenta ao faraó, né? A partir desse ponto, a gente já consegue lembrar, né? A gente já consegue, é interessante a gente prestar atenção, porque a partir desse momento, quando Yosef vai estar na presença do faraó, ele já começa a se vestir, ele já vai ter que começar a se portar como um cidadão egípcio, né? Então ele faz a barba, raspa os cabelos, a roupa que ele vai utilizar já vai passar a ser uma roupa egípcia. Então, a partir daí, ele vai começar a agir como se ele fosse egípcio. Lá na frente, os irmãos dele não vão nem reconhecer ele por conta disso, tá? Só que, no fundo, ele é hebreu. No fundo, ele não deixa de ser hebreu, tá? Então, ele continua, ele se apresenta ao faraó, tá? E aí, lá no versículo 15, o faraó vai dizer a Yosef que teve um sonho, que ninguém é capaz de interpretar esse sonho. No entanto, ele ouviu falar a respeito de Yosef, que Yosef podia interpretar. E antes de passar para os irmãos esse ponto,
é interessante a gente ver bem o comentário, né, a resposta que Yosef dá ao faraó, né, Yosef responde ao faraó, não sou eu, né, que tenho esse dom, não sou eu que tenho esse poder de interpretar, de dar resposta ao teu sonho. Deus concederá ao faraó uma resposta que deixará sua mente em paz. Então, essa resposta de Joseph, ela me chamou a atenção, porque ela demonstra a humildade dele, né? Ele vai falar, olha, faraó, não sou eu que dou a interpretação para o teu sonho, disseram que foi eu, mas quem dá é o Eterno, é Deus. Ele não deixa de admitir o Deus sobre o Deus que ele serve ali na presença do faraó, e ele diz, olha, quem vai dar a interpretação para o teu sonho é o Criador. Ele não deixa de se lembrar do Eterno ali naquele ponto. Eu vejo aqui que Joseph, nesse momento, né, ali na maneira dele de agir, nesse momento ele já tinha entendido ele já tinha entendido que o Eterno tinha algum plano com aquilo. Ele não sabia como é que ia terminar, né? Só que ele já tinha compreendido que o Eterno estava trabalhando ali, que o Eterno estava fazendo alguma coisa, e nesse momento eu vejo ele completamente disposto já a se entregar. Beleza, eu acredito que Deus está fazendo alguma coisa, ele vai me dar vitória no final, então dessa vez eu vou confiar plenamente nele. Eu não vou. Ele poderia ter dito ao faraó, tentar ganhar o favor do faraó, poderia ter falado, olha, não, realmente eu tenho essa habilidade, faraó, eu consigo fazer isso, consigo interpretar todos os seus sonhos, só que ele colocou na mão do Eterno, ele confiou e seguiu em frente, tá? E aí o faraó vai explicar os sonhos dele para Yosef, vai falar sobre o sonho que ele teve com as vacas, as espigas, né? E também vai dizer que ele contou isso aos magos, mas nenhum deles conseguiu explicar ao faraó, tá bom? Aí, antes da gente prosseguir, eu queria ver se os irmãos têm algo para comentar até esse ponto, né? E aí a gente já continua para ver a interpretação que Yosef dá aos sonhos dele, né? Se quiserem comentar sobre isso. Eu achei interessante porque o próprio padeiro, né? O copeiro foi morto. O próprio padeiro é que fez a propaganda, a propaganda de Yosef, né? E achei interessante que o faraó não confiou nos seus próprios magos, né? Porque também seria fácil, vou contar, qualquer um dá uma interpretação, né? Mas em Yosef ele confiou, né? E aí a gente vai ver logo em seguida, não quero atropelar aqui, porque quem está com essa parte é o Lucas, mas a gente vai ver que logo em seguida ele dá a interpretação, e aquilo, e Faraó sente no seu coração que essa é a interpretação verdadeira, né? O discernimento, né? E como muito bem colocado pelo Rush Wallace, sonhar qualquer um pode sonhar, mas o discernimento, ter o entendimento do que é aquilo, né? E falando um pouquinho aqui em questão de sonhos, os sonhos realmente a gente vai ver em toda a Escritura, toda a Torá, que ele sempre foi utilizado, ele sempre teve um propósito espiritual para orientar, né, para prevenir de algo que ia acontecer, né? Então sempre foi uma ferramenta que o Eterno sempre utilizou muito como uma forma de estar conversando com o seu povo ou com os seus escolhidos, né? Com aquele que é escolhido naquele momento ali que está em destaque, né? Naquela época, né? Como a gente vai ver ali, a Haftarah fala de Salomão, então nós vamos falar um pouquinho de Salomão, uma ferramenta incrível que o Eterno sempre utilizou para falar com os seus. Rush Wallace? Uma coisa que eu notei muito também, e interessante é que tem uma pessoa aqui que diz que sonhou, né, com a nuvem de ouro, né? Então, realmente, isso. Sonhei com a nuvem de ouro, a Laís Barbosa. Depende do contexto. Nuvem pode ser coisa boa ou coisa ruim. Porém, pela Escritura, a nuvem também é o Messias, então pode ser falando da sua paz interior, da sua espiritualidade, da proteção que o Eterno está lhe dando, né? Através de Mashiach. Pode ser isso. Mas Yosef também não era para ter passado 2 anos na prisão. Ele confiou no copeiro. Aí ele... Olha, ele fala, depois de 2 anos, aí o copeiro diz assim, Faraó, tá tendo esse problema, eu sei que tem alguém na prisão que pode resolver. Yosef, ele disse, olha, se lembre de mim. Então, a fé dele agora, nesse momento, ele faz assim, ó, desce. Que era para ele confiar no Eterno, né? Inclusive, os Rahanim, eles falam isso, né? Os sábios, eles falam isso. Não era para acontecer isso. E também Faraó é um título, certo? É um título que significa grande ou casa grande, referência ao palácio do Faraó.
tinha vários reis, várias pessoas reis. Então, para não falar da mesma, significando a mesma coisa, passava-se o título de faraó como uma divindade para tirar essa ideia de que ele era igual a um rei comum. E o rei dessa passagem, arqueologicamente falando, isso aqui não é uma astrologia, é o Maimri Shest I. Maimri Shest I. Então, é aquele que realmente está passando lá, arqueologicamente eles fizeram isso. E Yosef disse, tem que ter um homem sábio, tem que ter, né? Tem que ter alguém que administre. Eu vejo a correlação de alimento, né? Bovino, com né? Os grãos. E o faraó disse, não estou entendendo por que ele não está entendendo. Além de não ter o discernimento, o boi era um deus. Como é que eu vou comer um deus? Como é que um deus fraqueja? Então, o faraó não entendeu aquela situação. Aí, Yosef diz, olha, o sonho é um só. Tem símbolos parecidos e é um só. Um só significado. Se eu terá que dar uma taxa de 20%, e ele começa a falar ali e escolher alguém sábio, né? Com discernimento. Aí ele já entendeu que era Yosef. E aí começa a se cumprir o sonho, né, das espigas. Né? Começa a ele ser elevado primeiro para depois os feixes cair. É isso aí. Começa a se cumprir o sonho dele mais adiante, né? Então agora a gente vai ver essa interpretação, né, que Yosef deu. Então, Yosef disse ao faraó, vou ler para vocês aqui, o sonho do faraó são os mesmos, tá? É um sonho só. Deus avisou ao faraó o que ele iria fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas de grãos bons são 7 anos também. Os sonhos são os mesmos, tá? Os 2 sonhos são a mesma coisa. Da mesma forma, as 7 vacas magras e feias, que subiram depois delas, são 7 anos. E também as 7 espigas vazias castigadas pelo vento, esses serão 7 anos de fome, tá? Então, eis o que digo ao faraó. Deus mostrou ao faraó o que ele irá fazer. Eis o significado. Haverá 7 anos de fartura em toda a terra do Egito, mas depois disso haverá 7 anos de fome, e o Egito se esquecerá de toda a fartura. A fome vai ser tão forte, a fome vai ser tão grande, que o Egito vai se esquecer da fartura, né? Mas depois disso haverá 7 anos de fome, e o Egito se esquecerá de toda a fartura. A fome consumirá a terra, e a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se seguirá. Então vai ser uma fome tremenda, isso vai ser muito terrível, né? Porque o sonho do faraó foi repetido 2 vezes. Ele pergunta, por que o sonho do faraó foi repetido 2 vezes? Né? Porque a questão já foi fixada por Deus, e Deus o fará acontecer em breve, tá? Então aqui Yosef diz para ele, olha, o sonho foi dado, Deus fixou isso, Deus já se certificou disso, ele já definiu isso vai acontecer, e não tem como mudar. Ele deu o sonho 2 vezes já para mostrar isso, tá? É interessante a gente ver, por exemplo, que é diferente de uma profecia, por exemplo. O que é uma profecia? Quando o povo está lá em pecado, Deus vai, envia o profeta vai e alerta o povo, ele fala para o povo, olha, vocês estão em pecado, Deus quer que vocês se arrependam, se voltem para o caminho correto, se vocês fizerem isso, ele vai perdoar vocês. Agora, se o povo não se arrepende, o juízo chega, o castigo chega. Só que aqui nesse caso, ele não estava dando um alerta, ele não estava pedindo para o povo se arrepender que ele ia perdoar. Deus já tinha definido isso, já tinha deixado isso decretado. Vão haver 7 anos de fartura e 7 anos de fome. O que o Eterno quer aqui não é um arrependimento nesse ponto, o que ele quer é se prepare, ele quer que o pessoal se prepare, tá? Então, Yosef vai dizer ao faraó, olha, o faraó deve procurar por um homem discreto, sábio, né, que, para tomar conta da terra do Egito. Então, o faraó deve fazer isso, ele deve apontar supervisores sobre a terra para receber uma taxa de 20% sobre a produção da terra do Egito durante os 7 anos de fartura. E eles deverão juntar todos os alimentos produzidos nos bons anos que virão e colocar à parte grãos sob a supervisão do faraó para servir de alimento para as cidades, e eles devem estocar esse alimento. Então, Yosef vai dar esse plano para ele, vai passar a ele essa estratégia, né? Esse será o suprimento de comida durante os 7 anos de fome que virão sobre a terra do Egito, para que a terra não pereça como resultado da fome.
Eu gosto de Joseph ter passado para o faraó essa assim, né, essa estratégia. Joseph passa ao faraó o que fazer. Joseph, eu gosto bastante dessa maneira como ele passa isso, porque a intenção dele, a gente vê que a intenção dele é de ajudar. Ele fala para o faraó, olha, faraó, vão haver 7 anos de fartura, mas logo em seguida, Deus já decretou que vão haver 7 anos de fome. Então, para poupar o povo, para a terra não perecer de fome, a gente precisa separar os grãos, a gente vai guardar, vai estocar o máximo que pode, lá na frente eles iriam vender também parte desses grãos para os outros povos da terra. Joseph, ele não mente para o faraó, ele poderia ter pensado o seguinte, olha, eu estou aqui nessa terra do Egito, fui vendido como escravo, cheguei aqui, fui feito de servo, sabe, passei por uma infinidade de coisas ruins, mentiram sobre mim, eu fui preso, fui castigado várias vezes, não mereço o que aconteceu comigo aqui. Então agora eu não quero nem saber desse povo do Egito. Eu vou dizer qualquer coisa aqui para o faraó, vou embora, voltar ali para a prisão, para onde for que eu tivesse, e vou ficar quieto ali, vou esperar os 7 anos de fome virem. Vou deixar castigar esse povo, não me importo com eles. Só que José, ele intercedeu por aquele povo, dizendo isso para o faraó, né? Eu lembro, aqui nesse ponto, eu lembro muito, por exemplo, do que Abraão fez por Sodoma e Gomorra, né? Ele foi lá e ele intercedeu pelo ímpio. Deus ia castigar Sodoma e Gomorra. Ele foi e pediu a Deus para não fazer isso. E foi pedido 50, 40, 45, se ali tiverem 10 justos, não castiga aquele lugar. E Deus ouviu Abraão, tá? Então aqui, José faz a mesma coisa. Ele está intercedendo pelo povo da terra do Egito. Ele está dizendo ao faraó como é que eles podem se preparar para isso. E a proposta pareceu tão boa ao faraó e a todos os seus oficiais, e que o faraó ficou impressionado, né? Ele disse aos seus oficiais, olha, como poderemos encontrar alguém semelhante a ele? O Espírito de Deus habita nele. Então, o próprio faraó reconhece isso, né? Como o Fernando disse ali no começo, Deus já estava mexendo ali no coração, já estava abrindo o coração do faraó para o que Joseph ia dizer. Ele não confiou nos magos dele, ele confiou no que Joseph disse, ficou impressionado com o que Joseph falou, tá? E aí, a partir desse momento, acontece, né, que o faraó diz a Joseph, pelo fato de Deus ter mostrado a você tudo isso, não há ninguém com tanto discernimento e sabedoria quanto você. Você terá o comando da minha casa, todo o meu povo será governado pelo que você disser, e só quando eu reger do meu trono serei maior que você. O faraó disse a Joseph, eis que eu ponho no comando de toda a terra do Egito. O faraó tira o anel do sinete de sua mão, né, e coloca na mão de Joseph, manda vesti-lo com linho fino, com roupas caras ali, né, com correntes de ouro à volta do pescoço, fez ele montar na sua segunda melhor carruagem, né, e a partir de agora todos vão se curvar diante de você, a partir de agora tudo que você disser, eu decreto que sem a sua aprovação ninguém deve levantar a mão ou o pé sem que você aprove isso na terra do Egito, só quando eu mandar você é maior do que você. Então, Joseph, ele é colocado como governador daquela terra, ele só está abaixo do faraó, tá? Então, olha a grandeza do cargo que ele foi colocado ali. E ele não tinha como saber isso. Ele não tinha como saber que isso ia acontecer, tá? Eu lembro aqui, nesse ponto, eu lembro da resposta que ele deu ao faraó, né? Ali no versículo 16, ele diz ao faraó, não sou eu. Deus vai conceder ao faraó uma resposta e deixará sua mente em paz. Joseph, ele confiou no Eterno, ele deixou na mão do Eterno. Ele não sabia que daqui 10, 15 minutos o faraó ia proclamar ele o homem mais poderoso do Egito depois do faraó. Ele não tinha como saber. Ele simplesmente entregou na mão do Eterno, foi sincero com o faraó, faraó, não sou eu que faço isso, é Deus que me usa para interpretar esses sonhos, sou apenas uma ferramenta. E aí, 10 minutos depois, o faraó está proclamando ele o homem mais poderoso do Egito, só abaixo do faraó, tá? Então é muito bonito esse momento. Joseph está sendo realmente, ele está sendo recompensado por tudo que ele passou, né? O faraó dá a ele a filha de Potifera, né? Ele passa então a viajar por toda a terra do Egito e recolher os alimentos. Se os irmãos quiserem comentar algo a partir daqui, vou deixar aberto para vocês comentarem. Toma uma aguinha aí, Lucas. Tá falhando aqui. É isso aí. Bom, gente, o sonho, muito bem colocado pelo Rosh Wallace, a profecia, ela é algo assim mais para todo o povo. O sonho é algo mais particular, né? Quando Deus quer revelar para alguém algo específico, né? Nós temos muitos irmãos sonhando com essa questão de tsunami no litoral brasileiro, né? E o que eu digo, muitos dizem, sai do litoral, não sai, não sei. Faça aquilo que o Eterno disser para você. Agora, nós temos que pegar o exemplo de Joseph. Quando ele deu a interpretação do sonho, ele também já ofereceu uma estratégia.
Então, vamos adotar, Farol, uma estratégia para que, quando chegar o tempo da vaca magra, todo o Egito vai estar preparado, né? Agora eu vou falar duas coisas, que eu vou falar breve, porque eu não posso me estender muito, porque esse assunto é polêmico, tá? Gente, prestem atenção, né? Aqui existe uma dica muito importante para o tempo do fim. Quem controla o alimento, controla o mundo, tá? Preste atenção nisso. Quem controla o alimento, controla o mundo, tá? E não sei se vocês lembram, aquela vez deu aquela polêmica do Papa Francisco com aquele padre que depois que morreu, né? Morreu. Sim, meio suspeita a morte dele. O que o Papa Francisco falou para ele? Que haveria uma escassez de alimento e ele seria o José. Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo. Eu vi esse vídeo, eu escutei essas palavras da boca do Papa Francisco e que ele seria o José, tá? Então, o que ele está querendo dizer? Que o sistema, no final, vai controlar a distribuição de alimento, tá? Vai haver um controle, sim, controle rigoroso da administração de alimento. Por quê? Porque eles vão colocar a imposição. Ah, você quer plantar milho? Sim, mas você tem que usar tal semente, porque a tua não pode, porque a tua prolifera doença, como a gente está entendendo o que está acontecendo hoje aí com a picadinha da serpente, tá? Então haverá restrições, tá? E a dica é essa, porque quem controla o alimento domina o mundo, porque, gente, o alimento é uma coisa essencial, por causa do... Se você tiver com fome, você sai da sua razão, você pode, né, cometer atrocidades, né? Apesar de que naquele livro, Em Busca de Sentido, acho que até o Lucas leu, a gente vê que no campo de concentração, muitos negaram a teoria freudiana, né, de Freud, e disseram, e davam, né, para aqueles que estavam mais fracos, eles pegavam o alimento e davam para aqueles que estavam mais fracos. Não, você está mais fraco do que eu, então como você... Mas isso é raro, gente, tá? Normalmente, quando você está com fome, quando você vê o teu filho com fome, você é capaz de cometer loucuras. Então, o alimento está envolvido, ele tem um pano de fundo muito grande, né? A questão alimentar, a questão do que está por trás da alimentação do mundo, está muito ligado a esse sistema, né? Então, ao que tudo indica, no final nós teremos um Iosef falso, né? Teremos um Iosef falso, digamos assim, com mais intenções, um Iosef falso, né? Antes da vinda do Mashiach. Rosh Wallace. Eu vejo assim também, ó, a questão também da tipologia, o que aponta, né? Aqui tem muita coisa que aponta para Yeshua. Tem muita coisa. Inclusive, aqui é muito categórico. 30 anos ele foi exaltado. Uhum. E Yeshua começa o ministério com 30 anos. Mudaram o nome dele, o faraó, mesmo sabendo que ele tinha o espírito de Elohim. Não, o espírito de Elohim está com você, não existe ninguém mais sábio que você. E quando você... E Yosef faz o quê? Ele não contesta, ele não acusa ninguém, ele não... Simplesmente ele deixa de propósito. Inclusive, eu creio que para aprender a cultura, tem várias vertentes de interpretação, mas acredito que para aprender um pouco da cultura. E aponta, de certa forma, para Yeshua, porque romanizaram realmente. Romanizaram o Mashiach, e o Mashiach não está dizendo nada, ainda. Mas depois você veja que volta as vestes, volta a linguagem, volta tudo do Yosef hebreu, né? Assim como Yeshua está já começando a dar sinais, e se liguem aí, fiquem espertos, está dando sinais da plenitude de Israel. Paulo fala lá em Romanos, olha, se tem a plenitude de gentios, está com essa glória, imagine a plenitude de Israel. Então está dando sinais já. E a picada da serpente que o Fernando falou, se pegar num teor escatológico, isso daqui, sim. Mas a serpente, ela crava, né? Mas ela cravou nas pessoas e está apertando devagarinho, para entrar devagarinho. Por quê?
Porque se der assim, doeu, pronto. Aí a pessoa já... Até ela se acostumar. Se acostumou com essa picada aqui, introduz mais um pouco. E assim vai. Então, tem o espírito do anticristo, que é diferente do anticristo. Né? Que o termo certo é anti-messias. Então, ele tem o espírito dele, que é uma coisa, um conceito de sistemas, que a gente não pode se aprofundar nisso demais, porque senão... Né? Mas tem isso daí. É uma diferença muito grande. E mesmo assim, o faraó mudou o nome dele. Então, botou o nome egípcio nele. Embora todos chamavam ele de José. Eu vejo isso com Daniel também. Não, seu nome é esse, mas ninguém chamava ele assim. Era sempre Daniel, e aqui era sempre Yosef. Eu não vejo um texto aqui chamando Zafenat Paneah. Seu nome é esse, mas ninguém chamava assim. É isso aí. Isso aí. Bem falado, né, pelo Rashbassi, né? Yosef tinha 30 anos de idade, né, quando se apresentou ao faraó. Então, a gente fica, né, a gente vê que tem bastante semelhança com o Messias. Uma parte que tem bastante semelhança com o Messias já diz isso, né? Ele passou a ser visto como um egípcio, passou a se vestir como um egípcio, né? A gente vê lá antes ele se apresentou ao faraó, mas ele não era, ele é hebreu. A mesma coisa acontece com Yeshua. Hoje ele está sendo visto como romano. Então, Yeshua hoje é branco, olho azul, loiro, cabelo comprido, sempre com uma roupa branca, uma capa vermelha, só que Yeshua não é assim. Yeshua ele é hebreu, tá? Yeshua é judeu. Então, é pele escura, olho castanho, cabelo crespo, é diferente, tá? Só que no final, como até o Fernando comentou na paraxá passada, né? Ele vai, no final vai ser como Yosef, né? Contando aos irmãos, né? Ani Yosef, eu sou Yosef. Yeshua vai chegar, ele vai dizer, Jesus vai chegar e vai dizer, eu sou Yeshua, eu sou judeu, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Aqui a partir do capítulo 46, tem uma coisa bem interessante que é o seguinte, né? Ele tinha 30 anos quando se apresentou ao faraó, rei do Egito, e ele sai pela terra, ele viaja pela terra durante 7 anos de fartura, a terra fornece grande quantidade de produtos, então eles juntam essa grande quantidade de produtos, essa grande quantidade de alimentos, e Yosef, ele começa a frutificar ali naquela terra, ele começa a fazer coisas grandes ali, começa a ser reconhecido pelo povo, admirado, né? E os povos dos outros lugares começam a vir até a terra do Egito para poder comprar alimento, e eles vão com ele, eles vão até Yosef para poder comprar alimento, né? Lá no versículo 50 vai dizer que Yosef teve 2 filhos, e antes que os anos de fome chegassem, né, ele teve 2 filhos antes que os anos da fome chegassem. Eles eram nascidos de Osnat, filha de Potifera, né, sacerdote de On, e Yosef chamou seu primogênito de Manassé, né, Menasher, causa de esquecimento, porque esse filho e tudo que ele estava passando agora, nesse momento, essas coisas boas, fizeram ele se esquecer de todas as dificuldades que sofreu na mão da família. Mas aí o segundo, ele deu o nome de Efraim, fruto, porque Deus me tornou fértil na terra do meu infortúnio, tá? Aqui nesse ponto, ele passa uma lição interessante para a gente, que é o seguinte, a gente não deve tentar fugir de todas as nossas provações, de todas as dificuldades que a gente passa. Às vezes a gente está numa situação difícil, às vezes é uma situação que a gente tenta fugir, a gente tenta se livrar daquilo a todo custo, você está com um problema que parece que te persegue, às vezes você está com um emprego que você não gosta, mas você não consegue sair dali, às vezes você está envolvido entende, algum problema, alguma dificuldade que Deus pôs na tua vida e você não consegue se livrar dela, por mais que você tente. Só que às vezes Deus quer que você trabalhe naquilo ali, que você aprenda a frutificar ali. Yosef foi colocado na terra do Egito. O objetivo ali não era ele tentar fugir a qualquer custo. Ele não merecia o que estava acontecendo, ele não fez nada para merecer aquilo, foi colocado ali injustamente, sofreu injustamente, só que a ideia, o objetivo não era ele tentar fugir dali a todo custo, ele trabalhar naquilo ali, persistir até o momento que ele passasse a dar frutos em cima daquilo ali, tá? Então, às vezes, Deus quer que você persista nessas situações, assim como Yosef persistiu. Para que você, no final, aquela situação, aquele problema, aquilo que era tão ruim para você, que te causava tanto sofrimento, no futuro aquilo ali pode causar alegria, pode ser um motivo de orgulho, pode ser algo que você mostre para as pessoas, e aquilo ali te encha de alegria, seja motivo de alegria para você. A situação que Yosef estava nesse momento era motivo de alegria. Ele era poderoso, ele era muito abençoado, reconhecido pelas pessoas, né? Era o segundo homem mais poderoso abaixo do faraó. Então, e antes, no passado, aquilo ali tinha sido a pior desgraça na vida dele, né? E aí,
a gente continuando, a gente vai ver lá que os 7 anos de fartura chegaram ao fim, os 7 anos de fome vieram, tiveram início, da maneira como Yosef disse. Então, o que ele predisse ali aconteceu. Houve fome em toda a terra, mas em toda a terra do Egito havia alimento. E por conta disso, as pessoas vinham até ele para comprar alimento, e nisso, os irmãos também foram enviados até ali. Tá? Então, lá no início do capítulo 42, a gente vai ver que Jacob viu que havia grãos no Egito, né, e ele disse aos seus filhos, olha, para que nós não morramos de fome, desçam até o Egito, vão até o Egito e vão comprar alimento para a gente. Então, o próprio Jacob mandou os filhos, que os filhos fossem lá, né, para poder encontrar com Yosef, né, com exceção de Benjamim. Ele não queria que Benjamim fosse. Benjamim era irmão de Yosef, eles eram filhos da mesma mãe. Jacob não o enviou com seus irmãos porque ele temia que algo lhe acontecesse. Então, depois que Jacob perdeu Yosef, a quem ele era muito apegado, ele se apegou a Benjamim. Tá? Ele não queria que Benjamim fosse junto com os irmãos. Ele falou, vão só vocês 10, deixa teu irmão aqui. Só que depois, a gente vai ver que Yosef vai insistir, não, quero que Benjamim, quero que vocês tragam teu irmão mais novo até aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Continuando, aí os filhos de Israel chegam para fazer compras com muitas outras pessoas, eles se encontram com Yosef, né? E aí Yosef vai ver os seus irmãos, ele vai os reconhecer. Porém, ele trata eles como se eles fossem estrangeiros. Os irmãos não percebem que é José. Eles não percebem, por quê? Por causa da forma como ele estava vestido, por causa da forma... Ele parecia um egípcio, ele se vestia como um egípcio, ele falava como um egípcio, não tinha como eles perceberem. Só que ele sabia disso, né? Ele não conta para os irmãos, eles dizem, né, que vieram da terra de Canaã para comprar alimentos, e Yosef reconhece os seus irmãos a partir daí, mas eles não reconheceram, tá? Eu vou deixar os irmãos comentarem esse ponto, e aí, a partir daí, a gente já continua, né, para essa segunda parte da Paraxá. Muito bom, Lucas, muito bom. Lucas falou de Efraim aqui, eu até me arrepiei. Gente, Efraim já está aqui, ó, já está citado aqui, né? Depois a gente vai saber lá o que vai acontecer, né, na divisão dos reinos, né? Das 10 tribos, e nós estamos inseridos nesse contexto. Agora, o que eu vejo aqui, muito importante, a sabedoria de Yosef. Ele poderia ter trocado os pés pelas mãos. Quando ele viu os primeiros 10 irmãos, já podia ter se revelado a ele. Né? Ele podia ter se revelado, né? Mas não, tratou-os como estrangeiros. Por quê? Porque ele queria que Benjamim viesse, queria que o pai viesse, depois estivesse todo reunido, aí ele surpreenderia e se revelaria. Gente, vou tirar até o óculos para olhar melhor para vocês. Vou tirar, olha o que eu falei agora, tirei o óculos para falar melhor para vocês. É o que Yeshua está fazendo. Por que o Yahudim, o ortodoxo, hoje não reconhece ele como Mashiach? Por quê? Porque ele tá vestido como um egípcio. Ele está vestido como um romano, tá? Assim como Yosef estava vestido como um egípcio, e Yeshua está vestido como um romano, então não tem como. Como é que eles vão acreditar no Mashiach que diz que o domingo é o dia do descanso? Como é que eles vão acreditar no Mashiach que diz que pode comer de tudo, quando o Mashiach verdadeiro é Yahudim, diz que tem que seguir a dieta bíblica, tá? Da alimentação? Como é que eles vão acreditar no Mashiach que é loiro, de cabelos azuis e sem barba? Então, gente, não dá, não tem como ter um Mashiach que é fora do contexto da Torá, gente, tá? Então, só que o que muito bem colocado pelo Rosh Wallace, tá? O que Yeshua está fazendo? Ele está oculto, essa é a palavra, ele está oculto como Yosef está oculto, tá? Então, estão chegando agora, quem está chegando agora? Pode ser que eu, Rosh Wallace, Lucas, você que está aqui hoje, nós fomos a primeira comitiva que está chegando, entendeu? Logo em seguida vai vir Benjamim, logo em seguida vai vir os pais. Então vai chegar um momento que ele vai dizer, não, agora está na hora de eu me revelar, está na hora de acabar com o sistema religioso pagão, e eu vou tirar a minha máscara e vou dizer, Ani Yosef, eu sou o irmão de vocês, Ani Yosef, tá, gente? Então, a gente aprende muito, tem grandes ensinamentos. O Lucas está levando bem certinho aí, ó. Nós vamos aprender muito nessa paraxá. Rosh Wallace, está contigo. Interessante é que ele diz, existe grãos no Egito. Existe grãos no Egito. No Egito é onde virá a tribulação. Então vai chegar o tempo em que não vai ter condições da pessoa dizer, eu vou viver em paz, eu vou viver em tranquilidade. É como a Escritura diz, repentina destruição. Vai vir repentina destruição. Mas tem vários sinais que seguem, né? Inclusive,
Eu não sei se as pessoas sabiam aqui, mas eu fui cristão, né? Então, tem uma volta dos remanescentes. Está acontecendo essa volta. Aconteceu comigo, né? Aconteceu comigo. Isso é sinal. Então, você tem que ficar ligado que é isso. E Yeshua está tirando a máscara aos poucos. Faz parte do plano. Ele vai. Não fique irritado quando alguém disser, mas eu não reconheço ele como Mashiach. Ele ainda não quer. Ele está causando ciúme. Você é o instrumento. Você é o instrumento para causar ciúme. Você está praticando a Torá, né? Você está vivendo o judaísmo verdadeiro, né? Olha, em Techuvá vai ficar o resto da vida. A gente vai ficar em resto da vida em Techuvá. Em Techuvá. Todos nós estamos. Eu estou há 20 anos, eu estou há 20 anos, eu estou há 3 anos, eu estou há 2 anos. Cada um vai dizer, né? Estou há 8 meses. Parabéns. Parabéns. Mas o que acontece? Está sendo mostrado aqui, e uma pessoa falou para mim, na hora não entendi, mas eu fui examinar. Quando é que você vai discipular alguém? Por que livro você começa? Bereshit. Está tudo ali. Está tudo aqui. Bereshit. Entendeu? E aí ele fala, tudo tem um tempo. E Yosef, ele contou o sonho antes e queria que os irmãos se dobrassem. Por que você acha que ele contou o sonho? Eles iam se dobrar ali. Eles disseram, eu não me dobro. Aí é quando um profeta olha, dá um sorriso e diz que o Eterno lhe guie. Porque profeta, ele não vai discutir. Profeta mesmo, ele está sabendo que a profecia tem um tempo para a conclusão. Sim. Então, tudo vai acontecer. O que eles fizeram aqui? Se dobraram voluntariamente. Eu acho isso maravilhoso. Baruch Hashem. Baruch Hashem. É maravilhoso. A gente vê ali, né? O Eterno, ele dá um jeito para que o sonho se cumpra. O Eterno deu o sonho para ele lá atrás. Então, vai se cumprir, né? E se cumpriu aqui. Então, os irmãos chegam, né? Da terra de Canaã, se prostram diante de Yosef, né? E Yosef, lá no versículo 9, lá do capítulo 42, vai dizer, lembrando-se dos sonhos que tiveram a respeito deles, o que Yosef vai fazer? Yosef lhes disse, vocês são espiões. Então Yosef começa a acusar os irmãos dele. Vocês vieram descobrir as fraquezas do nosso país. Ele começa a fingir, né, que vai condenar, que vai prender os irmãos, né? Eles dizem, não, meu senhor, nós não viemos aqui, nós somos servos, nós viemos comprar alimentos, somos filhos do mesmo homem, somos pessoas honestas, seus são os nossos espiões. Yosef continua insistindo, né? Yosef insiste com eles por 3 vezes, e vocês vieram espionar as fraquezas do nosso país. Eles dizem, nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais jovem permaneceu com o nosso pai e o outro já se foi. Então eles começam, Yosef vai conseguindo extrair informação deles ali, né? Ele vai acusando eles e eles vão entregando informação. Não, nosso pai, somos filhos do mesmo pai, temos um irmão mais novo, né? E Yosef continua, vocês são espiões. Eis como vocês podem provar que não estão mentindo. Como vive o faraó, vocês não sairão daqui até que o seu irmão mais novo venha para cá. Então, enviem um de vocês e que ele traga o seu irmão. Enquanto isso, vocês vão ser mantidos sob custódia, tá? Isso vai provar se vocês estão dizendo a verdade ou não. E aí, ele continua, ele prende todos eles, né? Coloca eles na prisão por 3 dias, né? E aí agora vai ficar essa coisa, eles vão ser presos, eles voltam, né? Então, o que acontece? No 3º dia, Yosef, né? Depois de ter pensado um pouco ali, ele diz para eles o seguinte, façam o que eu disse a vocês e vocês vão permanecer vivos, pois eu temo a Deus. Então, Yosef fala para eles, eu temo ao mesmo Deus de vocês. Eu temo a Elohim, eu temo a Adonai. Então, façam o que eu disse. Se vocês fizeram o que eu disse, vocês vão se manter vivos, tá? Vocês podem confiar na minha palavra. Se vocês são homens honestos, que um de seus irmãos permaneça encarcerado na prisão em que vocês são mantidos, e enquanto isso, vocês levam os grãos para suavizar a fome nas suas casas. Então, ele está preocupado com a casa, está preocupado com o pai, com a família, né? Ele diz para os irmãos, levem os grãos, um de vocês vai ficar aqui preso, né? Vamos dar uma resumida aqui, né? Essa parte é bem longa, é bem extensa. Então, Simão fica preso, os irmãos vão até a casa do pai. Quando eles chegam até Jacob, eles contam tudo o que aconteceu para o pai.
E aí Jacob eles contam para o pai e falam, olha, pai, o senhor da terra, ele disse para a gente voltar lá, só que ele disse para a gente levar Benjamim. Então agora a gente tem que pegar Benjamim e voltar para lá. E Jacob vai dizer para eles, não, nem pensar, vocês não vão levar o meu filho. Agora eu já perdi 2 filhos, perdi Joseph e perdi Simão. Então vocês vão ficar aqui, ninguém vai sair daqui, ninguém vai levar Benjamim. Então eles discutem, eles falam bastante com o pai nesse ponto para convencer o pai de deixar eles levarem Benjamim, né? Eles ficam ali, até que o alimento acaba, né? Lá no capítulo 43, a fome, vai dizer, no entanto, a fome estava severa, por isso, quando terminam de comer os grãos trazidos do Egito, seu pai lhes disse, saiam outra vez e comprem para nós um pouco de alimento. Então, não tem o que fazer, eles vão ter que ir de novo buscar alimento, porque o alimento que eles receberam é para pouco tempo, né? Não ia durar os 7 anos. E Judá lhe respondeu, o homem nos advertiu expressamente, vocês não verão meu rosto a menos que seu irmão não esteja com vocês. A menos que seu irmão esteja com vocês. Se você enviar o nosso irmão conosco, desceremos, compraremos alimento, mas se você não mandar, não desceremos. Então, assim, eles insistem com o pai, eles discutem com o pai até convencer o pai de deixar eles irem com Benjamim. Né? Até o momento que Jacó aceita isso, né? E ele diz que Judá diz para o pai, né? Se eu falhar em trazê-lo a você e não te apresentar diante dos seus olhos, que eu carregue a culpa para sempre, né? Ele diz, se não fosse o nosso atraso aqui, a gente já ia estar na terra do Egito até agora. Isso aí, Simão estava preso lá já fazia tempo. Então, Israel diz para ele, tudo bem, Israel aceitou, né? Sempre pensando, planejando. Israel diz para eles o seguinte, então façam o seguinte, peguem seus recipientes, preparem presentes para levar e levem seu irmão, vão até a terra do Egito, né? Ele diz que El Shaddai conceda seu favor a vocês aos olhos do homem, para que ele solte o seu outro irmão, bem como Benjamim. Quanto a mim, se eu devo perder os meus filhos, eu os perderei. Os homens pegaram o presente, levaram consigo o dobro do dinheiro, e Benjamim, e então eles se prepararam e desceram ao Egito, e se apresentaram a Yosef de novo, tá? Aí a gente vai começar lá o versículo 16, se os irmãos quiserem comentar, né, foi uma parte bem longa, essa questão deles voltarem, falarem com o pai, se os irmãos quiserem comentar aqui, podem comentar. Acho muito interessante, se a gente for prestar atenção nesse contexto, que a situação, assim, ó, ela começa um pouquinho difícil, ela vai dificultando, até que se revela, até que ocorre o desfecho. Amados, exatamente isso vai acontecer no tempo do fim, tá? Os que desejarem ser fiel e ficar selados do lado do Criador, vai apertando, até que a nossa confiança esteja plenamente no Criador, porque diz que o justo viverá pela emuná, viverá pela fé, ou seja, o nosso escape vai ter que vir de Adonai com a volta do Mashiach, né? Para buscar os seus escolhidos. Então, vai apertando, uma hora traz o irmão, outra hora não tem, se não vir o irmão, não leva o outro, se não pega o outro, aí depois esconde o cálice, e aí tem que vir o pai, senão o outro fica preso. Então, gente, isso vai acontecer, tá? Vai acontecer um aperto, um arroxo, quando a situação parecer que vai estar insuportável para os filhos do Criador, virá a libertação, tá? Virá a libertação e ocorrerá a volta de Yeshua, tá? Então, olhando para você hoje, não perca a emuná, não perca a fé. Há uma promessa fiel e verdadeira para mim e para você, não perca a fé. Ore ao Eterno, prepare a sua vida espiritual, continue no seu processo de techuvá, mas fiel às coisas do Eterno, porque por mais que as coisas se apertem, no final nós seremos libertos desse grande sistema e estaremos para sempre no mundo vindouro com o nosso Criador e com o nosso Mashiach Yeshua. Realmente tem muita coisa para a gente falar, mas eu vou resumir dizendo assim, vai chegar uma hora que vai ter que voltar para o pai. Vai ter uma hora que vai ter que chegar e voltar para o pai. Então, desde já, nós devemos orar ao Eterno, em nome de Yeshua, pedindo que o Mashiach volte. Inclusive, existem orações para isso, né? Pedindo, inclusive no Pai Nosso, né? Conhecido como Pai Nosso, fala, venha o teu reino. É para vir o reino dele, realmente. E aí vai ser um reino de paz.
Porque aqui tem muita coisa. Eles voltaram a pegar mais alimento. E o Jacó, eu acho, aqui o que eu entendo pelo texto é que ele relutou porque ele estava em oração. Olha, manda chuva. Acontece aí, brota água de algum canto. Alguma oração ele fez. E não era tempo de atender aquela oração. Então, tudo tem um tempo. Se você forçar, espernear, não acontece. Vai acontecer no tempo. Isso aí. A irmã pediu... Beleza. Então, vamos lá. Continuando aqui. Quando Joseph viu Benjamim com eles, né, ele viu seu irmão ali com eles, ele disse para o administrador da casa, olha, levem os homens para dentro da casa, vocês vão matar animais, a gente vai preparar um banquete, e esses homens vão fazer uma refeição comigo, eles vão comer junto comigo, né. Esses homens comerão comigo ao meio-dia, e o homem fez como Joseph ordenou, levou-os até a casa de Joseph, né. Nesse momento, eles levaram seu irmão, quando os irmãos chegaram, eles levaram eles até a casa de Joseph, né, veio um servo de Joseph, eles foram recebidos e foram levados. E nesse momento eles já começaram a ficar com medo, né? Não, isso é por causa do dinheiro que foi colocado na nossa bagagem, esse homem vai pegar a gente, vai prender a gente, agora a gente vai se tornar escravo, né? Não vai ter para onde correr, agora é a hora. Ele tá levando a gente para o abatedouro, né? Mas o servo, né, tranquilizou eles, disse para eles, olha, diz para eles, parem de se preocupar, não temam, o nosso Deus e o Deus do seu pai colocou um tesouro em suas bagagens. Quanto ao seu dinheiro, fui eu dos que recebeu. Então ele lhes trouxe seu irmão também que estava preso, trouxe Shimon, tá? E o homem leva eles para a casa de Joseph, dá água, dá serragem para os animais, né? Eles preparam um presente para a chegada de Joseph, né? Porque, como seu pai tinha dito, vocês vão levar um presente para ele, então eles já preparam um presente para Joseph, né? A mesma estratégia, por exemplo, que a gente vai ver lá, Jacó utilizando com o irmão, né? É bem interessante a gente lembrar disso, porque Esaú, né? Esave, estava irritado com o irmão, ele mandou vários presentes na frente para ver se acalmava o irmão. Ele disse a mesma coisa para os filhos, vocês vão levar presentes para ele, tá? E aí eles preparam os presentes, e Joseph chega, né? Eles haviam trazido consigo, e eles se prostram diante dele com o rosto em terra. E ele Joseph começa a perguntar para eles, tá, e seu pai tá bem, o homem idoso a respeito de quem vocês falaram, ele ainda vive? E eles responderam, seu servo, nosso pai está bem sim, ele ainda vive. Enquanto se curvavam em sinal, ele levantou os olhos e viu Benjamim. E aí, no momento que Joseph vê Benjamim, ele fica emocionado, né? Ele diz, esse é o irmão mais novo de quem vocês me falaram, e ele diz, né, que Deus seja bom com você, meu filho. Então, ele fica muito emocionado quando ele vê Benjamim, né? Só pra gente nos prolongar muito. Então, eles fazem a refeição junto, né? Ele se emociona muito quando ele vê Benjamim, os seus sentimentos pelo irmão eram muito intensos e ele sentiu vontade de chorar. Então ele foi até o quarto, chorou, né? Conseguiu se controlar e veio fazer a refeição junto com os irmãos. Você viu a parte dos irmãos, né? A parte de cada um foi servida, a cada um foi servida uma porção que estava à frente deles. A porção de Benjamim era 5 vezes maior que a de qualquer um deles, e assim eles beberam, se alegraram com eles. Lembrando que Benjamim, por ser o mais novo, ele ficava no menor lugar, o lugar mais importante ia para o primogênito, né? Só que mesmo assim a porção de Benjamim foi servida 5 vezes maior, né? E aí só para a gente encerrar, lá no capítulo 44, Joseph faz de novo aquela dizendo fingindo que vai acusar e que vai prender eles, né? Então ele deixa que eles vão embora, enche as bagagens dele, né? Com o amanhecer, os homens foram mandados embora com seus jumentos, né? E antes deles estarem longe da cidade, Joseph disse para o administrador deles, você vai atrás deles e você vai dizer para eles, por que vocês pagaram bem com mal? Nisso, Joseph tinha mandado colocar o copo, né, a taça dele, dentro da bagagem do mais novo, que era Benjamim, né? Ele manda o servo ir até eles, diz para eles, por que vocês pagaram bem com mal, né? Diz para eles, por que vocês roubaram os pertences, né, do meu senhor? Eles vão dizer, não, nós não fizemos nada, a gente inclusive devolveu o dinheiro, só que aí o servo foi instruído a pedir para olhar as bagagens, né? Então ele olha as bagagens do mais velho até o mais novo. Quando chega na bagagem de Benjamim, eles veem que o copo está ali, né? Os irmãos dizem para ele, né, antes dele revistar as bagagens, eles dizem, olha, que se alguém que pegou algo seu, então que ele seja morto, que o resto seja seu escravo. Então,
servo, quando acha essa taça, todos eles rasgam as roupas, né, eles ficam extremamente tristes, não tem nem como se defender nessa situação, nesse momento. Então, eles voltam junto com o servo até Iosef, né, voltam tristes já, para eles já estavam pensando que realmente Benjamim seria morto, eles seriam escravos, né. Nesse momento, lembrando, é até um ponto que eu esqueci de comentar lá atrás, desde a primeira vez que os irmãos foram presos, eles já estavam com aquilo na cabeça, eles já estavam falando, isso aqui tudo é consequência do que a gente fez com o nosso irmão lá atrás, com Iosef, tá? Tudo isso que está acontecendo com a gente, o nosso irmão preso, a gente tendo que voltar, agora a gente vai ter que trazer nosso irmão mais novo de novo, agora mais uma vez nosso irmão foi encontrado o pertence de Iosef dentro da bagagem de Benjamim, agora nosso irmão vai ser morto, nós vamos ser escravos. Eles já estavam arrependidos por terem feito isso com Iosef lá atrás. Para eles isso aqui já era consequência do que estava acontecendo, tá? Já era consequência do que eles fizeram, tá? E aí no finalzinho da Paraxá, eles vão encontrar com Iosef, né? Seus irmãos chegam à casa de Iosef, eles ainda estavam ali e se prostraram diante dele com o rosto em terra, mais uma vez se prostraram diante dele, né? E Iosef lhes diz para eles, né, por que vocês fizeram essas coisas? Vocês sabem que eu utilizo esse copo para adivinhação e tudo, não há nada que possamos, e eles dizem, né, não há nada que possamos dizer a meu senhor, o que é que nós vamos dizer? Não tem maneira da gente se justificar. Seu pertence foi achado no meio das nossas coisas, não tem nada que a gente possa dizer, né? E aí, ele vai dizer, não há forma de nos justificar, Deus revelou a culpa em seus servos, por isso somos aqui escravos de meu Senhor. E também aquele cuja posse o copo foi encontrado. Então, imagina só como é que estava Judá, por exemplo, nesse momento, né? Ele tinha prometido ao pai que ia trazer Benjamim vivo, que ia trazer Benjamim bem, e agora todos eles iam ter que virar servos, nunca mais eles iam poder voltar para casa, né, na cabeça deles, nunca mais eles iam poder voltar para casa, nunca mais iam poder ver o pai, a família, né? Iosef, porém, respondeu, Deus não me permita agir dessa forma. O homem em cuja posse o copo foi achado será o meu servo, e quanto a vocês, vão em paz a seu pai. E aí termina a Paraxá, né? Lá na próxima Paraxá a gente vai ver que Judá vai falar com Iosef, e aí a gente vai ver o desfecho dessa história, um desfecho bonito pra caramba. Se você ler a Paraxá Miquetes, em seguida já lê a Paraxá Vaigash, que é a próxima Paraxá, não tem como não se emocionar com o começo da Paraxá, né? Eu fico sempre emocionado, porque a gente vê realmente esse momento lindo que Iosef, ele não aguenta mais segurar. Ele tá chorando, ele tá triste, ele quer contar aos irmãos, né? Ele não aguenta mais esconder que ele é Iosef. Então, nesse momento, na próxima Paraxá, a gente realmente vai ver o desfecho dessa história linda, né? E acredito que é isso. Paraxá encerra aqui. Se os irmãos quiserem comentar, podem ficar à vontade. Essa Paraxá é maravilhosa, Paraxá é linda mesmo. Muito bom. É a pergunta que eu faço a vocês. E aí, o feixe de trigo se inclinou ou não se inclinou? Se inclinou, então, né? Os irmãos tiveram que se inclinar a ele, né? Então, gente, a promessa do Eterno que está sobre a nossa vida, seja lá qual dificuldade que for, o Eterno está conosco e vai se cumprir, né? Então, não vou me alongar muito aqui, porque o Lucas explicou belíssimamente, o Eterno usou muito a vida dele, muito bom, muito bem explicado essa Paraxá, né? E a grande lição eles mesmos se tocaram, né? O Eterno tocou no coração deles de que aquilo que estava acontecendo com eles era a consequência do que eles tinham feito já com Iosef, seu irmão lá atrás. Então, cuidado, amado, né? Plante coisas boas, tá? Se você não puder fazer o bem, não faça o mal, tá? Não faça o mal, né? Mas procure sempre ajudar, dar aí o seu tzedakah, né? Ajudar o seu próximo, né? A sua terumá também, né? Porque o tzedakah é diferente de terumá. Então, ajude o próximo para que você lá na frente não precise ficar pensando assim, poxa, será que o que eu estou vivendo agora não é a consequência do que eu plantei errado lá atrás, né? Então, plante o bem, né? Aquele que plantar melancia vai colher melancia, aquele que plantar laranja vai colher laranja, aquele que plantar amor também receberá amor. Josh Wallace? Eu também vejo a questão da culpa, né, e da falta de perdão. Porque o que Yosef foi fazendo, na verdade, foi uma estratégia, um julgamento para que eles se tocassem ou que o Eterno fizesse alguma coisa. Porque matar, ele mesmo disse, não, eu tenho a Deus. Então, eu não acredito que ele ia fazer. Mas que ia ter um julgamento, também Yeshua vai fazer, né? E também a falta de perdão e a culpa traz sérias consequências. Isso eu vejo sempre que alguém vem conversar comigo, né? Então, vem aquele sentimento, por que você não perdoa? Porque ele não merece. Aí eu penso, nem eu
Nem ninguém daqui. Exato. Merecimento, só Yeshua. Yeshua mereceu. Foi lá por injustos, por pessoas injustas, e pagou preço de sangue. Então, é uma coisa que você não vê lógica. Não vê lógica. E aí a luz da Torá entra. Porque antigamente eu não sabia a solução. Mas quando diz lá no Salmo 119, luz é luz para o meu caminho, aí as pessoas querem colocar outras coisas. Mas o Salmo 119 vai falar palavra, 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 palavra. Quando você chega no Salmo, no versículo 142, você vai ver que é a Torá, que é a lei, nas traduções em português. É a lei que é. Aí a pessoa, como? Se é maldição. Aí começa aquele, sabe, querer deixar para lá. Não, você tem que ver o que é realmente, o que é maldição. O que ele livrou foi da maldição da lei. A lei não é maldição, né? Nós tínhamos dívidas, em outras palavras. Aí ele colocou pregado na estaca de execução. Então, aquela maldição, aqueles erros, aqueles delitos que estavam sobre nós, ele quitou. Então, ele perdoou. E aí a gente deve fazer o mesmo. Inclusive, volta dizendo o Pai Nosso, diz isso, né? Só perdoa quem realmente é perdoado. Senão, a sentença continua sobre você. Exato. Então, diz de boca, mas não agiu. Então, a sentença continua. Tem pessoas que dizem, eu sou difícil de perdoar. Eu disse, então, peça por Ruach HaKodesh. O Eterno já mandou essa emanação dele para que você veja isso. Para que você sinta a santidade, né? É muito profundo, realmente, Lucas. Realmente você falou tudo aí. Sem emendar as duas parachutas, aí você chora, não tem para onde correr. Não tem como não se emocionar, né, irmão? Eu fico emocionado. Eu terminei. Não tem condição, não tem condição. Você termina Miquetes, você já começa a Laigash com naquele embalo. Aqui, né, como diz aqui em Natal, Mario aqui nos olhos do Lucas e no meu também. Você já começa assim, ó, você já tá com aquela carga. Eu quero descer aqui. Você vê Yosef fala, o tempo inteiro, quando Yosef vê Benjamim, o momento que ele se emociona, que ele vai para um canto, ele vai para um quarto ali, ele se esconde para chorar. A hora que ele conta para os irmãos, não tem como você não se emocionar, né? E o perdão dele, porque, independente de tudo que ele passou ali, ele vem e perdoa os irmãos, ele perdoa o irmão, né? Exatamente como o Wallace disse. O Pai Nosso, o que ele diz pra gente, né? Eu fico triste porque eu já conheci pessoas, por exemplo, a pessoa chega para você e diz assim, olha, eu não perdoo de jeito nenhum. Eu não perdoo. Fulano fez tal coisa para mim, eu não perdoo. Isso aí deixa o corpo. Eu, pelo menos, eu fico muito triste de ouvir isso. Entende? Ele não merece, né? Fala, ele não merece. Exatamente. Eu também não mereço. Nenhum de nós aqui merece. Tá? O salário do pecado é a morte. Nenhum de nós aqui merece, meus irmãos. O Pai Nosso diz pra gente, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você não perdoa, então você também não vai ser perdoado, tá? Então é muito importante. O perdão é uma das coisas mais importantes que a gente tem que aprender a fazer, uma das primeiras coisas que a gente precisa se esforçar para fazer. Perdoar. A gente deve amar, inclusive, os nossos inimigos, deve orar por eles, perdoar eles, não importa o que tenha acontecido com você. Essa paraxá aqui, para mim, ela é baseada no perdão, principalmente na próxima paraxá, já vai começar em cima disso. Já inicia no perdão. É isso aí, é maravilhoso. Bom, irmãos, para mim, a questão até o ponto da paraxá, acho que já está encerrado. Se quiser continuar, a gente não pode ir para Haftará. Vamos para Haftará, então? Vamos para Haftará? Amém? Então vamos para Haftará de Miquetes, que está em 1 Reis, né? Melahim Aleph, 3:15 a 4:1, né? O que nós vamos aprender hoje aqui, nessa Haftará? Aqui também o rei teve um sonho, esse rei, Salomão, e o Eterno chega para ele e pergunta, o que tu queres que eu te dê? Ele pediu Hormá, sabedoria para administrar bem o seu povo, sabedoria para administrar bem ali o seu reinado, e o Eterno deu sabedoria a ele. E, em particular, traz uma história que nós conhecemos muito, né? Acho que quem conhece a Escritura sabe que dessa história, em que aquelas duas mulheres se apresentaram diante dele, pedindo um julgamento de um caso, uma se dizia mãe daquela criança, a outra também, daquele bebê, e Shlomo, de forma
muito sábia, né? Manda trazer uma espada, né? Qual era a alegação? A alegação é que uma era a mãe legítima e que a outra tinha dormido por cima do bebê, sufocado ele, teria morrido esse bebê, né? E ela também alegava que aquele filho pertencia a ela. E aí Shlomo manda trazer a espada e diz, então vamos dividir a criança e vamos dar um pedaço para cada uma, né? E uma das mães se pediu para pronunciar e diz, olha, então eu prefiro que você dê a ela, porque eu prefiro ver o meu filho vivo com ela do que o meu filho morto. E aí Shlomo, né, Salomão, ele diz, não, entregue o bebê a essa mãe, porque essa é a mãe verdadeira. Porque qual mãe, né, preferiria a morte do seu próprio filho? Então, é uma situação assim que a gente aprende, né? Ali Salomão usou de sabedoria para poder tomar uma decisão e julgar com sabedoria o seu povo, já que ele tinha pedido uma sabedoria ali ao Criador, né? E assim foi o desfecho, né? Até hoje nós utilizamos essa expressão, principalmente no tribunal do júri, né? No tribunal do júri, a gente usa essas expressões. Acontece muitas dessas situações, quando a gente diz, fulano, o advogado ou o promotor utilizou de uma sabedoria salomônica, né? De uma sabedoria salomônica para ajudar a elucidar, né? Trazer luz no desfecho desse julgamento, né? Até conto uma história aqui, vou contar rapidamente, porque o tempo já passa muito rápido, quando nós temos escritos nazarenos ainda, mas conta uma história que um réu estava ali no banco dos réus, né, sendo julgado de cabeça baixa, e ele era acusado de um homicídio, e o advogado, no momento da defesa, disse assim, olha, senhores jurados, vós sabeis que não temos um corpo, e que a qualquer momento, inclusive, a quem vós dizeis que está morta, pode entrar por aquela porta ali, da sala de julgamento, e se apresentar viva, e o meu cliente ser inocentado, porque vós não tem o corpo, se não tem o corpo, não tem crime. E sabe o que aconteceu? Aquele homem foi condenado. E aí perguntaram, claro, que é uma história que quer nos ensinar uma lição, perguntaram aos jurados, por que havia condenado aquele homem? Ele disse, por um simples detalhe, quando o advogado disse que aquela mulher que seria vítima poderia entrar a qualquer momento pelaquela porta, o seu cliente não ergueu a cabeça. Ou seja, ele tinha certeza que ela não poderia entrar pelaquela porta, ou seja, porque ela estava morta. Né? Então, isso fez com que aquele homem fosse condenado. Então, são detalhes, né, que muitas vezes são revelados através da sabedoria. E essa sabedoria, ela só pode vir do Criador. Né? Eu ontem ainda conversava com alguém com o João, e eu estava indo com ele resolver um problema, e eu disse para ele, o conhecimento é diferente da sabedoria. O conhecimento você adquire numa faculdade, você estuda, isso é conhecimento. Agora, a sabedoria não. A sabedoria é algo divino. Somente o Eterno pode nos revelar. Tá bom? Vou deixar aberto aí para os comentários de vocês, para depois a gente já ir para os escritos nazarenos. Legal, maravilha. Exatamente, Fernando. É bonita essa questão da sabedoria, né? A sabedoria é uma coisa, né, que você só vai aprender se a hora que o Eterno colocar no teu coração, né? Eu gosto muito de Salomão, eu gosto bastante de ler Provérbios, eu admiro muito a maneira como Salomão vai ensinar a gente, né? E ali eu gosto da forma como, o que ele pede a Deus, ele pede sabedoria, né? E o Criador, ele se alegra, ele fica feliz por ele não ter pedido riqueza, por ele não ter pedido poder, por ele não ter pedido para eliminar os inimigos dele. Então, o que o Criador faz? O Criador fala, eu vou te dar a sabedoria que você pediu, só que junto você também vai receber tudo aquilo que você não pediu. Porque você colocou teu coração naquilo que era importante, naquilo que vinha, você se concentrou em buscar as coisas que são do reino, né, e não as coisas que são do mundo. E aí todo o restante foi acrescentado, tá? Do jeito que o Messias fala pra gente, tá? É muito
É muito interessante. Eu admiro bastante essa atitude de Salomão. Eu busco como exemplo para mim. A gente precisa sempre buscar a sabedoria. O conhecimento é diferente, exatamente como o Fernando falou. A erudição, você estudar, você conhecer. A gente deve buscar também o conhecimento, justamente para melhorar a nossa vida, para ser mais prudente. Só que a sabedoria, o que vai te ensinar a viver bem, você só vai conseguir buscando o Criador. Você só vai conseguir buscando o Eterno. Eu fui entender realmente o significado de sabedoria depois de começar a buscar Deus de verdade. Tá? Acredito que é isso. Uma Haftarah bem curtinha, mas é bem interessante de se ler. Pode comentar, Chance. Tá. O Wallace está mutado. Imitei Fernando, né? Ficou desligado. Mas vamos lá. Eu vejo também que era proibido casamento, né, misto. E Salomão fez isso. Então, no capítulo 3, ele expressa muito isso aqui. Ele diz, né, e casando-se com a filha, né, não era hebreia, de outras nações, ele foi casando. Então, a pessoa diz, rapaz, Salomão casou com 1.000 mulheres, né? Então, 300 esposas e 700 concubinas, né? Então, era mais casamento de paz, de acordo. Estavam à disposição dele, mas ele, olha, se você pegar uma mulher por dia, não dá conta. Porque são 365 dias, se ele pegasse, são 1.000. Se ele pegasse 365, ele caía. Ele caía. Literalmente, ele caía fraco. Todo dia não, ele podia visitar, mas ter outra coisa mais íntima, não creio assim. E é muito interessante, apesar de curtinha, mas eu vejo um grito, ele diz ao Eterno, olha, eu não sei liderar. Precisa dessa humildade na liderança em certos líderes, né? A pessoa admitir, não fui chamado para pastorear. Né? Eu não fui chamado para pastorear. Eu estou pastoreando, mas eu vou preparar o rebanho, entregar para uma pessoa e eu vou ficar ensinando, por exemplo. Isso é humildade. Entendeu? Mas eu vou perder o status. Muitas das vezes a pessoa está olhando isso. Se o seu chamado é oração, não vá dizer, faça como Salomão, não sei liderar. Eterno, me dê sabedoria. E o Eterno disse, olha, como tu não pedisse riqueza, seus inimigos, eu vou lhe dar. Então, tá em vários versículos que não era para ter casamento misto. Devarim 7:3 está dizendo bem claro. Quando a gente chegar lá, vocês vão ver. E 1 Reis 11, do 1 ao 8, você vai ver que era proibido. E causa uma bagunça que Esdras e Neemias vão ter que consertar depois. Não dá. Casamento misto não dá. Então, ele gritou como um líder. Não sei, eu estou na frente dessa obra, não sei liderar. Mas me dê a sabedoria, me dê a direção. E aí vem do Eterno, como a irmã falou aqui. Vem do Eterno, sim, mas não creio que é toda a totalidade, porém o Eterno deixa bem claro, não existirá ninguém igual a você. De Salomão em diante não existiu. E de Salomão para trás também não teve. O Eterno foi muito enfático nisso. Então eu creio que foi um grau de sabedoria que ele já sabia que não ia dar mais a ninguém. E aí o Salomão agiu com sabedoria. Então, quando eu normalmente vem conversar comigo, e o Eterno diz assim, diz para ele que só vou dar sabedoria. Eu digo, olha, solução, deu tudo. A pessoa fica triste. Vocês pensam que fica feliz? Não. Quer a bandeja pronta? Não. Negativo. Tem que ir. Quando Deus, eu vou dar só uma analogia aqui para encerrar, para a gente passar para os escritos nazarenos. Quando a pessoa pega e diz, Deus, me dê uma flor, a mais bonita que existe. Ele dá um cacto. A pessoa não entende. Regue. Ainda diz assim, regue. Aí a pessoa vai regando.
A flor que nasce do cacto é uma das mais bonitas, mas você teve que regar. Tem que ter sua participação. Muito bom, muito bom. Agora vamos para os inscritos nazarenos. Até tem uma história para contar, mas vou contar outro dia, porque é uma história muito bonita, mas ela é muito longa, né? Sobre aquilo que o Eterno escolhe para cada um. Então vamos para os inscritos nazarenos, porque o tempo urge. Rocha Wallace, tela cheia agora. Vamos lá, tá contigo. Vamos lá, gente. Olha só uma coisa que eu acho interessante nos escritos nazarenos. Nessa paraxá. Pediram um sinal, né? Pediram um sinal que denota um milagre. Então, eles precisavam de um milagre, não porque eles não estavam acreditando. Em si, eu não vi assim, não, pelos comentários, né? Mas eu vi que a pessoa de Exu afirma claramente que eles sabiam interpretar os tempos e as estações. Então, eles sabiam interpretações, sabiam interpretar o tempo, sabiam interpretar... Então, eles sabiam o que estava vindo, mas eles queriam tudo na mão, tudo pronto. Então, Yeshua disse que só daria o sinal do profeta Jonas. Né? Mas que sinal era esse? 3 dias e 3 noites no ventre da terra, assim como ele foi no ventre de um grande peixe, de um monstro marinho, né? Aí, então indica também que Iona morreu, literalmente morreu, e ressuscitou, e o símbolo do peixe, historicamente, os discípulos usavam para fazer código, né, que você vê hoje nos carros, né, aquele peixinho assim. Então, o que acontece? Você vê que ele está sendo símbolo de cristianismo agora, mas não tem nada a ver. Foi lá no profeta Jonas, aquele grande peixe que engoliu ele. Então, é símbolo de ressurreição. Os ensinos dos fariseus e saduceus. Para vocês entenderem que tem muita coisa na sua carral, em igrejas cristãs, que tem ensino de saduceu e fariseu. Né? Tem ensinos. Olha só, o interessante é que os fariseus são os sucessores dos Hassidim, né? Shabbat Shalom, dos Hassidins. Eles eram uma classe de pessoas que formavam um partido puritano mais puro, mais santo, mais dedicado. Então, por isso, alguns eram com mais rigor. Os saduceus eram a maioria sacerdotes ricos. Então, quem se opunha, na sua maioria, certo? Eram os fariseus que estavam juntos, a liderança junto com os saduceus. Então, não tinha esse negócio de dizer, você é um fariseu. Não. Como hoje algumas pessoas pegam. Mas, por exemplo, os fariseus acreditavam em ressurreição dos mortos. E agora? Os saduceus não. Mas os fariseus acreditavam. Então, eles acreditavam também na literalidade da interpretação das escrituras, os fariseus. Os saduceus acreditavam também na literalidade, então, o peshat, a interpretação literal, que muitas pessoas leu e interpretou aquilo que está escrito. Pronto, é só isso. Então, tem coisas de fariseus e saduceus? Tem coisas que vai divergir, claro, mas tem coisas que é de fariseus e saduceus. Interpretação literal é uma delas. Aí, olha só, a lei de Moisés era principal, tanto num grupo como no outro. Então, aí não tem divergência. Os fariseus citam na existência, acreditam na existência de anjos e de Shedim, de demônios. Eles acreditavam nos dois, né? Já os saduceus, não acreditavam. Criam na vida após morte, ou seja, a ressurreição. Não acreditavam em ressurreição, nem na autoridade da tradição oral, os saduceus. É incrível, mas eles não acreditavam. Davam grande importância os fariseus aos aspectos práticos, a halahá. Eles davam muito. Então, quando perguntava,
tá aqui, como é que você vê isso, Yeshua? Então, eles estavam querendo o aspecto prático, estavam querendo aquilo dali, que eles falassem aquilo, que Yeshua desse o parecer dele naquilo dali. Então, era um debate mais alárquico, entendeu? Então, para você entender, os saduceus negavam a existência do mundo espiritual, os saduceus. Então, eles eram os perseguidores, eram as pessoas que se opunham mais, e a maioria dos escribas estava no lado dos saduceus. Toda pessoa, para ser um rabino, tinha que ser um fariseu. Ou passar pela escola do Shammai e do Hillel, que eram as duas da época. Bem claro. A maioria dos escribas pertenciam a este grupo, dos fariseus, e também dos saduceus. Eram simpáticos à cultura helenista, os saduceus. Então, a cultura helenista é cultura grega, escritos gregos. Eles eram simpáticos para misturar. Então, por isso que não tinha tanto apoio judaico, né? E Yeshua, os rabinos, eram fariseus, e inclusive Yeshua usa a oração do Pai Nosso, tipicamente o início farisaico. Então as pessoas assim, Jesus era fariseu, tudo que indica assim, né? E os essênios se juntaram a ele. Também suas rigidez, né, os fariseus e o separatismo, degenerou-os em mero legalismo. Você vai ver em Bíblias como a do David Stern, não dizendo que é a Torá, e sim o legalismo da lei, que em português vai aparecer obras da lei. Fiquem ligados nisso. Obras da lei é o legalismo. É a prática religiosa daqui dali. Dificultava o mandamento e Yeshua bateu com força nisso daí. E bateria hoje, com várias coisas que tem hoje. Os saduceus eram renhidos adversários dos fariseus. Aí eu vou dar aqui uma pausa daqui a pouquinho para vocês falarem um pouquinho, eu vou continuar depois. Yeshua não criticou a ortodoxia de seus ensinamentos. Yeshua não criticou a ortodoxia dos ensinamentos farisaicos, né? Mas a sua falta de amor e o orgulho é diferente, né? Então, ele criticou a hipocrisia. Então, Paulo continuou sendo fariseu. Nas Bíblias que eu vejo, hoje diz assim, fui fariseu. Lá em Filipenses, se eu não me engano, fui fariseu. Quanto à Torá, fui fariseu. Não tenho fui. Eu mostro às pessoas, as pessoas ficam irritadas, mas eu mostro lá. Alguns dizem, olha, que é isso? Porque não tenho fui. Quanto à Torá, fariseu. Só. Inclusive nos escritos gregos. Aqui, para mim continuar depois, eu quero ver os comentários dos Morim. Amados, Yeshua era fariseu, com certeza era fariseu, e o que ele sempre quis nos ensinar é o seguinte, que não sejamos apenas ouvintes da palavra, porque o que eles diziam é o seguinte, vocês falam uma coisa e vocês praticam outra, né? Então, ele nunca falou contra os fariseus, muito pelo contrário, ele disse, se a vossa justiça não for maior do que a dos fariseus, o que é a justiça? É a prática da Torá. Quando se fala com a justiça, essa é a prática da Torá. Então, não é só conhecer a Torá, a prática da Torá é a justiça. Tá? Então, o que ele estava falando para aqueles homens é o seguinte, olha, vocês falam, vocês têm discurso bonito, vocês oram na praça para ser visto pelas outras pessoas, mas vocês não vivem aquilo que vocês pregam. Tá? Então, o grande calcanhar de Aquiles, o grande embate de Yeshua era esse. Então, por isso que ele dizia hipócrita. Vós sois hipócrita. Vós falais uma coisa e viveis outra. Vós falais que o povo deve fazer isso, colocar um jugo. Ele sempre fala do jugo. O jugo maior do que o necessário. Vocês não entram e não deixam que o povo, né? Que o povo que quer seguir o eterno também entre no reino. Então, gente, por isso que nós do Catuve, né? Nossos irmãos, a gente procura tentar ensinar o essencial, porque se você coloca muito fardo, se você coloca muito peso, é isso que Yeshua fala, entendeu? O fardo fica muito pesado. Não, a gente tem que seguir a palavra pela que ela é, de forma simples, tá? Eu sempre digo, a Torá
tem que ser explicada para uma criança, um menino, uma menina de 10 anos, e ela tem que entender, tem que ser algo simples, porque foi assim que o Eterno deixou. Vou deixar o comentário do Lucas aí. É isso aí, exatamente. Eu concordo com o que o Fernando disse, né? Eu tô aqui, tô aprendo muito quando os irmãos falam. O Rocha Wallace e o Fernando conhecem muito, né? O conhecimento deles é muito além do meu. Só que eu concordo com essa questão de você explicar de maneira simples, entende? Eu gosto muito quando o Fernando explica. Eu estava até conversando com o Fernando hoje. Eu gosto da maneira como o Catub funciona, de uma maneira simples, né? De uma maneira que funciona de um entendimento simples, principalmente para quem está começando, quem está no início da chuva, por exemplo, como é o meu caso, né? Como Paulo fala, né? A gente tem que ir aos poucos, o alimento ele vai melhorando aos poucos, né? Mas depois, com o tempo, a pessoa ela tem que se preparando e ela tem que sentir esse desejo de ir se aprofundando, de ir abordando essas questões mais complexas. Mas no início não adianta a gente colocar esse jugo tão grande, né? Esse jugo tão pesado em cima da pessoa, e colocar tanta informação, de repente misturar, às vezes a pessoa fica confusa. Eu estava conversando com o irmão essa semana que estava com dificuldade para poder entender certas coisas. Estava com dificuldade, só que aí a gente já estava entrando em pontos, às vezes, de muitas tradições, não que sejam tradições ruins, mas que, às vezes, para quem está começando, é difícil conseguir separar aquilo que é uma tradição daquilo que é mandamento realmente. Então, a gente precisa, eu, pelo menos, estou fazendo isso. Estou no início da minha teshuvá, eu já disse isso várias vezes para os irmãos aqui, quem já acompanha as lives sabe, e o que eu aprendi muito com o Fernando, com o Rocha Wallace, com o irmão Walter. No início, a gente tem que se preocupar com o mandamento, com a escritura, entende? Com a palavra do Messias. E aos poucos a gente vai se aprofundando em outras coisas. A gente não pode já no início querer pegar tudo de uma vez. Se chuvar, a gente vai fazendo aos poucos, né? Vai fazendo ao longo da vida, até o fim da nossa vida a gente vai estar em chuvar. A gente não vai aprender tudo e vai fazer tudo de hoje para amanhã. Às vezes a gente não está guardando, não conhece um mandamento, não guarda um determinado mandamento, a gente começa a conhecer a Torá agora, a gente vai fazendo tudo aos poucos. Não é de um dia para o outro que você vai conseguir guardar tudo, porque senão você vai desistir. Colocar um peso muito grande, a pessoa não vai conseguir levar até o final, vai desistir, entende? Então tem que ser meade, tem que ser aos pouquinhos, né? É isso aí. Continuando, eu achei interessante o que Restauração falou aqui. Como vós, sendo maus, podeis dizer coisas boas? Hipocrisia. Então, ele está batendo na hipocrisia. Ele não está batendo nos ensinos, na ortodoxia. Ele não está batendo na prática da Torá. Ele está batendo no orgulho, no amor e na hipocrisia. Hipocrisia, literalmente, é você tirar a face. Então, você é essa pessoa, você é sincero com esse assunto e você pega e faz o quê? Tira essa face e coloca outra. E você sorri quando não quer sorrir. Hipocrisia. Você fala aquilo que não quer falar. Hipocrisia. Você diz que ama quando não ama. Hipocrisia. Você tirou a face. Então, aquela pessoa que é sincera, ela diz, olha, com isso e isso eu concordei, mas com esse ponto tá pegando. Não dá para passar, não. Não passou na peneira que eu tenho, que eu costumo dizer que tem 3 peneiras, né? É amor ao próximo? Então fala, né? Vai edificar vidas? É do agrado do Eterno? Pronto, se não passar nessas 3, né? Edifica a sua vida, não edifica do próximo, não é da vontade do Eterno, não tem como passar. Se passar em 2 e não passou na última, que é o filtro, então não dá para passar. E aí vem o Hametz. O Hametz é o fermento. A maioria das vezes o Hametz, ele é pecado, é orgulho, é hipocrisia. Então o Yeshua batia com força nisso. O hipócrita, ele literalmente retiram pelas faces. Ou seja, quem retira a sua face é um hipócrita, pois demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra. Então Yeshua disse o quê? Seu sim seja sim. Seu não seja não. O que passa disso é obra maligna, inclusive de cumprir a palavra, né? Então, você está gostando? Então, seu sim seja sim. Aí, Alfred Edersheim, eu achei interessante, que foi um acadêmico, ele disse que os discípulos de Yeshua estavam cogitando se ele tinha levado pão, outro milagre de reprodução do pão, dos pães, que já tinha sido feito. Então, aqueles saduceus, aqueles fariseus, eles estavam muito isso. Quero
pouquinho, né? Eu quero muito isso, né? Deu uma escada agora. Mas, pronto. Então, ele não queria. Então, tem outra coisa também que eu vejo nessa parashot, a confissão de Kefa. A confissão de Kefa, né? Reconhece que Yeshua é o Messias. Tu és Pedro. O nome dele é Pedro. Rocha. Mas é uma pequena rocha diante da declaração que ele fala de outra rocha. Então, as pessoas dizem, não, mas aqui é rocha, certo, aqui é rocha. Mas quando ele diz assim, Yeshua queria saber o que achavam dele. As pessoas estão dizendo o que de mim? Beleza, agora vocês. O foco é o que vocês pensam de Yeshua. Então, quando a gente fala assim, tem que ter um início, como nas igrejas cristãs eu vejo muito o termo discipulado. Pronto. Que fazer discípulo, como Yeshua. Se vocês dizem, eu tenho que orar 3 vezes ao dia, quais são as orações? Ninguém ensinou. Sabe? Não tenha aqui. Como é que eu faço um Kabbalah de Shabbat porque eu não tenho candelabro, eu não tenho talit, eu não tenho nada? Como é que eu faço um recebimento no Shabbat? Então, tem que ter essa essência. E eu vejo muito aqui. Não que vocês, posteriormente, não possam colocar algumas tradições, mas não pode, de maneira nenhuma, perder a essência, a simplicidade, né? Então, eu vejo essa confissão de Simão, filho de Jonas, ele diz, olha, não foi carne nem sangue que revelaram isso. Muitas das vezes não é a carne. Não só, não que de vez em quando seja carne, mas que a carne não revela nada a não ser aquilo que Shaul falou, obras da carne. Ela vai revelar coisa ruim, orgulho. Então, tem alguém invejoso perto de você, gente? Ela está com um nível de espiritualidade muito baixo. Está orando pouco, crendo pouco no Eterno, crendo pouco nos ensinos de Yeshua. Comentário dos Morim. Deixa eu abrir aqui. Amados, nós temos que entender que haverá, enquanto nós estivermos vivos, uma luta sempre entre a carne e o espírito, entendeu? Então, a nossa carne, pela nossa carne, a gente estaria dormindo até agora. Shabat, não, vou dormir, não quero nem saber, vou descansar, trabalhei a semana toda. Não, mas há uma luta, né? O espírito não, o espírito é que prevaleceu. Nós estamos aqui, né? Dentro daquilo que o Eterno nos revela, nós não temos toda a sabedoria rabínica para ensinar, mas a gente faz de todo o coração. Já quero agradecer aqui os comentários carinhosos de todos os irmãos, né? Então, esse é o nosso propósito, é sempre ensinar de maneira simples, né? E essa luta da carne e do espírito, ela vai nos acompanhar durante todo esse nosso processo de Teshuvá. Agora, o que nós sabemos é o seguinte, que a nossa recompensa, ela não é daqui, mas ela é lá de cima, né? Então, eu creio que no mundo vindouro a gente vai conhecer pessoas que a gente conseguiu impactar através dos nossos estudos aqui da Parashá de manhã, da Haftarah, dos Cristo Nazareno, e de repente pessoas, né, virão, se apresentarão a nós, olha, irmão Lucas, Rosh Wallace, irmão Fernando, eu ouvi uma palavra de uma Parashá e aquilo me despertou para seguir o Eterno, e hoje eu alcancei o mundo vindouro, porque eu escutei aquela palavra, que ali foi o pontapé inicial no caminho da minha Teshuvá. Então, amados, né, o que nós estamos fazendo aqui, você também que está aqui conosco, acompanhando e estudando, isso, talvez a gente, com os olhos carnais, a gente não consegue ver, mas com os olhos espirituais, nós estamos plantando muitas sementes, estamos pulverizando, e temos certeza que se essas sementes caírem em solo fértil, um coração que vai abrir o coração e vai receber essa semente, que é a palavra do Eterno, que é a instrução do Eterno, a sua Torá, isso vai produzir muitos frutos, tá bom? Lucas, contigo. Estava mudado. Beleza, estava mutado. É exatamente como o Fernando falou, né? Às vezes a gente não sabe de tudo, a gente não conhece tudo. Eu não sei de nada. Nossa, eu morro de medo de acabar falando alguma coisa errada aqui, entende? Mas a gente tem que sempre
tá se esforçando para poder abençoar a vida do próximo. O Eterno, ele está me dando a oportunidade de conhecer a palavra, de estudar, de conhecer gente que me ajuda, que me explica tanta coisa, que me ensina tanta coisa. Hoje, através da internet, a gente tem tanta opção, tem tantos irmãos colocando ensinos maravilhosos para a gente, entende? Esse conhecimento todo, toda essa oportunidade que a gente está tendo aqui hoje, de aprender, a gente está aqui aprendendo, está sendo abençoado. Isso que o Eterno está dando para a gente, essa bênção que ele está dando para a gente, não é para a gente pegar, guardar ali num baú a 7 chaves e deixar ela trancada, é para ser compartilhado, tá? Então, conhecimento, tudo aquilo que a gente aprende, eu tenho certeza que é para ser compartilhado, tá? A sabedoria, o conhecimento, é para você poder abençoar a vida do teu próximo, não é só a tua. Então, um pouquinho que a gente sabe, a gente vai passando para frente. Um pouco que eu sei, eu quero sempre poder estar passando para frente, tomando cuidado, para não passar de maneira errada, para não passar uma interpretação errada. Eu não sei de tudo, então eu posso cometer enganos, eu posso me equivocar em alguma coisa, entende? Mas a gente tem que sempre ter humildade, de poder estar passando isso adiante, tá? Com o tempo, né, a gente vai começando aos pouquinhos, com o tempo a gente vai amadurecendo, vai se aprofundando mais, vai aprendendo, vai entendendo mais, mas como o Rocha Wallace falou, a gente tem que sempre manter a simplicidade. Simplicidade, eu acho que é a coisa mais importante, porque o teu próximo vai olhar para você, você tem que ser sal, você tem que ser luz. O teu próximo vai olhar para você, se ele vê algo que ele não consegue compreender, você não vai despertar um interesse no coração dele, você não vai conseguir despertar, você não vai conseguir atrair o teu próximo para a tua vida, para o que você está fazendo. A tua palavra, a tua maneira de se comunicar, a tua maneira de agir, tem que ser simples, tem que ser pura, tem que ser verdadeira, tá? Não pode ser aquela... Você não pode tentar agir como se você fosse, entende? Deixar isso até às vezes se transformar em orgulho. Nossa, eu sei, eu conheço bastante, estudei muito, já li muito, entende? Isso não pode se tornar orgulhoso, não é para tua glória. O que a gente está fazendo é para a glória do Criador, tá? E é isso, eu acredito que é isso, irmãos. Teve uma irmã que comentou que tinha dificuldade de perdoar, né? Eu também já tive essa dificuldade, só que é assim, você já tem intenção, só de você estar comentando aqui, de dizer que, olha, eu tenho dificuldade de perdoar, você já tem intenção no teu coração. Admitiu, já quebrou o orgulho. Admitiu, ela já admitiu. Já quebrou. Isso, já quebrou o orgulho. Isso aí. Então é só orar por ela, né? Você já tem intenção, agora é oração, agora é insistência. Ela orar por ela. Isso. Exatamente, é isso aí. E é isso, irmãos, eu já comentei. Rocha Wallace, mais alguma parte? Mais alguma parte? Tem uma parte final. Tá, é o custo-benefício, é o custo-benefício da pessoa que confessa Yeshua, que é um tal mito. Amém. Amém. Deixa eu só comentar uma coisa. Quando você não perdoa, é como se você bebesse veneno e quisesse que a outra pessoa morresse. Entendeu? Então, exatamente. Cuida com isso. Tá? Então, vamos orar por essa irmã e ela vai conseguir perdoar, em nome de Yeshua. Amém? Vamos lá, Rocha Wallace. Continuando, a parte final aqui, gente. O custo-benefício de ser um Talmide de Yeshua é a glória do Eterno, porém, o Mashiach vem da glória de seu Pai. A pessoa tem que renunciar a certas coisas, mas a pessoa também recebe recompensa. Um primeiro dos frutos que você recebe é a Shalom. Né? A Shalom é um fruto do Ruach HaKodesh. E muitas das pessoas dizem assim, sim, mas por que Yeshua chamou Kefa de Satanás? Não que ele fosse, mas Kefa ali emprestou a boca, emprestou os ensinos que eram da carne, ele botou na boca dele. Então, Yeshua disse o quê? O equivalente a Deus me livre. Deus me livre. Aí, no Monte Tabor, ele pega e dá E muitas pessoas me perguntam, onde é que está dizendo aqui, como é que está dizendo aqui que esses daqui, no versículo 28, do capítulo 16 de Matitiahu, como é que eles não morreriam até ver a glória? Aí eles botam lá na vinda, né? Na vinda do Mashiach. Aí eu disse, não é a vinda, certo? É a glória. Veja ali, até que vejam ele no reino. Que reino? O reino é na terra, meu irmão. Então era alguma coisa na terra, não é vindo para o reino. Ele está ali. Aí eles começam a confundir essas coisas. Então, o que acontece? Vem as pessoas a não entender que ele estava falando que o sinal imediato era a transfiguração no Monte Tabor, viu, gente? O monte ali, muitas pessoas não sabem, eu vou deixar aqui presente para vocês.
arqueologicamente, é o Monte Tabor, é o Monte da Transfiguração. Então, quando você entende que ele está lá na Transfiguração, ele confirmou a vinda, Yeshua confirmou, mas foi uma coisa menos do que a ressurreição, porque não foi pública. Então, tem pouca aderência por isso. Então, quem ficar com dúvida vai ter que ou acreditar, porque não tem muito... Nem Yeshua quis revelar-se assim em público. Então, não teve essa aderência quanto à ressurreição. Vê se alguém contesta a ressurreição. Ninguém vai contestar a ressurreição, porque foi visto por mais de 500 pessoas, né? Você não vai ver ninguém contestando. Mas aqui ele ainda fala que realmente contesta, né? A falta também de Emuná, né? E quando ele diz assim, o menino atormentado, ele vê que os discípulos fazem as missões, o custo-benefício, é porque a gente não pode expulsar. Aí ele diz, algumas pessoas eu escutei dizendo assim, olha, não tem a parte jejum e oração aqui embaixo, mas na Peshita tem. Eu tirei da Peshita, certo? Nessa daqui, tá até no meu lado aqui. Na Peshita, certo? Essa daqui. Isso, na Peshita. Então, eu tirei dessa. Na Peshita aparece jejum e oração. E ele diz que é só alguns Shedim. Algumas classes de Shedim só saem com jejum e oração. Então, aqui uma pessoa até pediu para o Fernando fazer, né? Vai ser ótimo. Nem que seja nos comentários, eu quero participar do jejum e oração quando o Fernando estiver ensinando. Mas é muito bom porque faltou santidade. Faltou emuná? Faltou santidade. Aí as pessoas não entendem o que ele estava querendo dizer. Por causa da sua falta de santidade. Então, tem gente que só quer se preparar no dia que as pessoas estão querendo dizer. Olha, tem um espírito ali. Vixe, eu ainda nem me preparei. Você tem que estar preparado. Por isso que eu vejo muitas pessoas se santificando. Isso daí está certo. Os fariseus faziam isso 3 vezes por semana. Não, os fariseus jejumam. E os saduceus muitas vezes. Mas os teus discípulos não jejumam. Enquanto o noivo está aqui, para que jejumar? Mas depois irá os tempos de jejum. E chegou esses tempos, né? Então, para encerrar, por que 3 dias? Ele disse, Yeshua profetiza acerca da sua morte e ressurreição. Ao 3º dia. Tem uma profecia aí no cumprimento de Oséias 6, versículo 1 e 2. Ele diz, levantará ao 3º dia. Então, é uma profecia messiânica, os rabinos mais antigos apontam isso, e eu achei maravilhoso, porque acrescenta que Yeshua é o Messias. Ele é ao 3º dia, levantará, e levantou pessoas, né? Levantou pessoas também. Então, quando vai se pagar a última parte, só escravo paga. Teu mestre, teu rabino paga o imposto? Sim. Aí Yeshua pega ele na hora. O professor é assim, né? Pegou na hora. Já escutou, já pega na hora. Quem é que paga? Os filhos ou o escravo? Diz os escravos. Então, livre, né? Estão livres de pagar imposto. Mas, para que eles não se escandalizem, e aí eu vou encerrar dizendo o seguinte, nem tudo é escândalo. Você tem que seguir sua fé no Mashiach, você tem que ver. Mas quando você vê que algo ofende aquela pessoa, você não deve praticar na presença, pelo menos, dela. Na presença dela, você não deve praticar aquilo. Por quê? Porque você é uma pessoa livre, tanto pela Torá, como pela Bíblia, como também pelos governos que nós estamos aqui, brasileiros, dá esse direito. Mas, quando ofende uma pessoa, o Eterno e Yeshua ensina que não é para você praticar aquilo na presença dela. Então, Pedro fez uma resposta muito impulsiva. Sim, respondeu sem pensar. Não podemos fazer isso de maneira nenhuma. Pensem muito antes, para não machucar as pessoas, que nunca vão precisar dizer assim, olha, me perdoa. Né? É uma solução. Se você não machucou ninguém, e é só o método que você usou que machucou, você diz, olha, me perdoa, porque eu usei o método errado. Eu falei a verdade, mas usei o método errado.
Também tem isso. Depois a gente pode até falar sobre essa questão de perdoar. Pedro também era pescador. E Yeshua diz o quê? Vá para um teste de paciência. Pega um anzol. Ei, um pescador que joga a rede. Está lá em João 21, do 1 ao 14. Lança a rede no lado direito. Ele puxou e veio aqueles peixes. Agora, no anzol, na vara, foi um teste de paciência para Pedro. Eu encerrei aqui. Podem ir para os comentários. Baruch Hashem por isso. A questão daquilo que você praticar para não escandalizar o teu irmão, isso é muito importante, né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, minha mãe é católica, daí ela não come carne na sexta-feira, que ela disse sexta-feira santa, né? Porque, aliás, Yeshua não morreu na sexta-feira, ele morreu na quarta-feira, tá? Ele morre na quarta, nós temos quinta parte escura, quinta parte clara, sexta parte escura, sexta parte clara, Shabat parte escura, Shabat parte clara. Quando ia iniciar a parte escura do Yom Rishon, ele ressuscitou, tá? Então, só fazer esse parênteses. Então, por exemplo, se eu vou na minha mãe na sexta-feira, que o católico, né, considera como santa, e ela fez lá um peixe, desde que esse peixe seja kasher, porque cação eu não como, não é kasher, né? Eu vou comer, e eu não vou ficar dizendo, não como peixe, porque não sei o quê, porque vocês estão celebrando. Não, eu vou comer, eu não vou escandalizar, tá? Então, até aquele versículo é muito mal interpretado, né? Comei tudo que é colocado na vossa mesa, isso é muito mal interpretado. Como também diz aquele que come de tudo, que não fala daquele que não come determinados alimentos. Olha, se o cara quiser viver comendo alface, a vida é dele, deixa ele viver só comendo alface. Nós que seguimos a Torá, o que nós não vamos é contra a Torá, né? Não, eu não vou comer o porco porque eu tenho que agradar um irmão. Não, a Torá diz que é imundo, eu não vou comer o porco. Não vou comer em hipótese alguma, entendeu? Tá? Mas, se de repente me serve um alimento que eu sei que é um alimento que é kasher, que não é contra a dieta bíblica, eu vou comer. Né? Para quê? Para eu não escandalizar, para eu não causar um mal-estar, né? Gente, eu não quero causar um mal-estar na casa de alguém, entendeu? Então, eu vou ser sábio, eu vou saber como, né, como a gente tem que pedir sabedoria ao Eterno para saber, né, não escandalizar, não deixar a pessoa numa má situação, onde ela vai se sentir vergonha. O Eterno não quer que a gente haja dessa maneira de forma alguma, né? Vai lá, Lucas, para nós encerrarmos. Bom, o Lucas fechou, sem querer ele fechou. Ele foi abrir o microfone e fechou. Vamos esperar ele voltar aí. Mas enquanto ele não entra, vamos falar mais um pouquinho aqui. Eu achei isso bem interessante, porque a pessoa tem que entender que você... Olha, voltou. Ele foi abrir o microfone e fechou. Abriu o microfone. Essa questão do escândalo, né? Ainda dentro do escândalo, né? Dentro do escândalo, ele é bem interessante, porque eu não vou machucar fulano, né? Como o Fernando falou aqui. Eu acho que isso daí tem que ser de acordo com a Torá, do jeito que o Fernando falou. É só isso que eu queria dizer. De acordo com a Torá. Por quê? Porque você vai comer porco para agradar o outro, não adianta. Não vai. Aí a pessoa vai ficar triste. Não, peraí. Tem água. Tem água aqui, ó, tá vendo? Eu tô tomando. Então, as pessoas relevam, as pessoas entendem. Né? O que a irmã Viviane está dizendo aqui, a pessoa diz, não, eu não como porco. Não, mas por quê? Nós estamos debaixo da graça. Tá, minha irmã, mas aí mudou. O que mudou? O que mudou? A alimentação é a mesma, porco é porco, urubu é urubu, entendeu? Lucas, vai, Lucas. Sobre essa questão sobre essa questão, os irmãos já deixaram tudo bem explicado, né? A gente não deve, também a gente não vai, só para citar algo a mais, a gente não vai também, olha, eu guardo a Torá, eu não como carne de porco, eu vou sair por aí criticando todo mundo, apontando o dedo para todo mundo, agora que eu guardo a Escritura, que eu vou começar a guardar os mandamentos, eu vou começar a criticar o meu irmão, eu vou causar briga, eu vou causar intriga dentro da minha família, porque minha família não está guardando o Shabat, porque minha família come carne de porco, porque minha família faz isso, faz aquilo, entende? O mandamento vai ser para nós, a gente vai dar o exemplo, se alguém pergunta, nossa, mas por que você não come tal coisa? Por que você não trabalha no sábado? Você vai ser sincero, você vai dizer a verdade, mas você não vai usar isso para ficar criando intriga, para ficar criando problema com os outros, entende? É para trazer isso aqui, é para trazer paz para nossa vida. A gente não vai tentando causar guerra, principalmente ali dentro da nossa casa, né? Mas é isso, irmão. Já
Vocês já explicaram tudo. Tem muitos jovens que ainda estão na casa dos pais e dizem, irmão Fernando, mas eu não quero comer porco, mas aqui em casa eu boto porco na mesa. Irmão, calma, vai com calma, alimentação caché, né? Você segue da maneira como você quer. O que eu digo para esses jovens é o seguinte, quando você sai para comer, você não pode escolher o que, é que você vai comer, então daí você não come o porco. Pronto, entendeu? Eu digo, vocês vão casar, vocês vão ter a casa de vocês, né? Quando vai sair, ele vai sair com os amigos, ele pode pedir uma pizza de frango, não precisa pedir de calabresa, não é verdade? Então, eu digo, ó, eles vão casar, vocês vão casar, vocês vão ter a família de vocês. Quando vocês tiverem a família de vocês, dentro da casa de vocês, vocês fazem como vocês quiserem. Respeitem os pais de vocês, porque respeitar o pai também é um mandamento, né? Tá bom? O tempo da graça também aqui, não é o tempo da desobediência, é o tempo da graça, é diferente. Torá e graça andando junto. Isso aí. Amém. Conversando com a família, a gente consegue resolver também, não? Porco é porco. Amém. Isso aí. É isso aí. Estamos dando, então, por cumprida a nossa missão, né? Que paraxá, hein? 1h50 de estudo, né? Essa era longa, né? Por isso que paraxá foi bem grande. Amém. Vamos, então, fazer a bênção arônica, agradecer ao Eterno, né? E pedir ao Eterno que nos ajude para que no próximo Shabat a gente esteja junto também. Amém? E vavererá, Donai, veishmerecha, yair Donai, panav, elecha, virruneca. Issa, Adonai, Panav, Elecha, Veasen, Leha, Shalom. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Eterno Deus de Israel, como eu gosto de te chamar. Eu quero te pedir nesta manhã de Shabat que tu venha curar aquele que precisa ser curado, Eterno. Que tu venha libertar aquele que precisa ser liberto. Abençoe nossas famílias, nos guarde, nos proteja. Que possamos ter um resto de Shabat na tua presença. Um Shabat de luz, de or, de muita luz na nossa casa. Nos abençoe. Muito obrigado por esse estudo, pela vida do irmão Lucas, que fez a parte do estudo da Torá, pela parte da Haftará também, por tu ter me ajudado, por também ter ajudado o Rosh Wallace na parte dos escritos nazarenos. Nos abençoe, Eterno. Nos abençoe as nossas vidas, nos prepare já. Vai preparando a nossa vida, nosso coração. O próximo Shabat será uma paraxá também fantástica. Então, cuide de nós. Nos abençoe hoje e sempre. Que possamos estar firmes, Eterno. Que mesmo que a situação venha apertar, que possamos permanecer firmes diante de Ti em emuná. Porque sabemos que de Ti virá o livramento, através de Yeshua. E é no nome dEle que nós te pedimos e te agradecemos tudo. Amém, vem amém. Amém, meus amados? Vem amém. Amém. Então tá, eu vou tirar aqui do ar, nós vamos conversar mais um pouquinho, como a gente sempre faz, para nós combinar, né? Nossos estudos aí para a semana passada. Vou colocar os comentários aqui. Aqui, paraxá maravilhosa. Vamos ver aqui, meu marido ainda come. Comprei uma panela separada, olha aí, olha que benção, né? Tá certo, né? Boa. Boa ideia. É verdade. Sabedoria. É verdade, porque diz que se a carne também cair sobre aquele vaso também se torna impuro, né? Então a Torá é Torá, né? Torá é Torá, não tem jeito, né? É um cuidado que a gente tem que ter, né? O bacana é que ele respeita, né? O bacana é que ele respeita. Eu até digo, é complicado você até se alimentar fora, né? Porque você pode dizer assim, eu vou comer um X frango. Cara, mas na chapa que foi feito X frango, o bacon foi feito também, né? Entendeu? Mesmo que no seu lanche não tem bacon, mas tem ali. Entendeu? Mas que o Eterno nos ajude, né? A ser fiel. Então, amém, que o Eterno abençoe. Vou finalizar aqui e vamos ficar mais um pouquinho aqui nós para conversar. Shalom, shalom. Shabbat shalom para todos. Shabbat shalom a todos.